mundo dos negócios, economia e política. Enfim, grandes assuntos que importam para você e sua empresa. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Depois dessa curva, vem pra vitória. Sonhos, objetivos, Aí vem ele. conquistas. Prepare o seu coração. Tive o privilégio de narrar e contar algumas delas, Na ponta dos dedos. vibrar com elas. Me chamam de narrador de emoções. Faça a festa. Mas, na verdade, eu narro escolhas. Vem pra reta. Escolhas que se tornam vitórias. É hoje. Escolhas de quem fez história. É do Brasil, o Brasil inteiro. Escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos. O parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. E você, que tal começar a investir nas suas escolhas? EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Olá, está no ar o Closing, fechamento de mercado aqui na BMC News, as principais notícias do dia, os últimos movimentos das bolsas no Brasil e no mundo, além de entrevistas com os melhores especialistas no mercado. E claro, já quero começar esta nossa edição do programa deixando uma ótima tarde para você que está nos acompanhando. Daqui a pouco também estarei acompanhado aqui de Maurílio Goldner para trazer os destaques internacionais, o que está acontecendo na bolsa lá nos Estados Unidos. Por aqui no Brasil é hora da torcida, torcedores apareçam. Vamos torcer para este Ibovespa segurar o patamar positivo na próxima hora. Estamos aqui na corda bamba com a Bolsa de Valores brasileira. Já tivemos momentos bem melhores do que este. Já tivemos momentos piores do que este, inclusive para o Ibov ali no comecinho da manhã. E agora, basicamente, a estabilidade para o nosso índice acionário. 0,1% de alta para o Ibovespa. Por enquanto, ainda nos 113.578 pontos, sem grandes movimentos aqui para a nossa Bolsa de Valores, mesmo em um dia que teoricamente deveria ser de alívio sobre os juros futuros aqui no Brasil. Nós temos sim um desconto importante dos DIs longos aqui para a nossa economia brasileira. Agora, se esse desconto vai continuar, se a Bolsa vai conseguir se recuperar, é outra história. No dia de hoje temos um fator pontual, que é o relatório ADP lá nos Estados Unidos, deu uma aliviada no mercado norte-americano, trouxe esse alívio de certa forma aqui para o Brasil. Por enquanto, tivemos dias melhores, tivemos momentos melhores, inclusive nesta quarta-feira ainda, mas o Ibovespa está se segurando, está pendurado aqui nos 113.524 pontos, apenas 0,16% de alta. Deu uma animadinha, agora começou o programa, hein? A animação da nossa audiência, com certeza que está mandando a torcida pro Ibovespa. Claro, o mercado não é feito de torcida, isso aqui é negócio, isso aqui é coisa séria, mas claro, sempre trazendo um pouquinho de bom humor pro nosso fechamento, já que esta semana começou com o pé esquerdo. Para o dólar futuro, 0,40% de queda. Não é lá um desconto muito grande para um dólar que atingiu ontem os 5,17 e agora 5,16, R$ 5,16 para os contratos de dólar comercial futuro. Então, moeda norte-americana bem pesada aqui para a nossa economia nos últimos dias, não só para o Brasil, mas como para todas as outras economias do mundo. Parece que o dólar acordou. Acordou por conta, claro, dos títulos norte-americanos de dívida, a T10 foi para o espaço, os relatórios de emprego vieram divergentes, ou seja, aumentam ainda mais a expectativa para o payroll que será divulgado nesta sexta-feira. É uma semana estranha para os mercados, aquela semana bem volátil, com muita movimentação, muita animação e bastante tensão aqui do lado dos investidores. Principais destaques positivos do Ibov, nós temos Idux, destaque bem positivo, 7,51%, com algumas novidades interessantes em relação ao número de vagas disponibilizadas para alunos dos cursos de medicina.
nós tivemos uma mudança, a medicina é o filé mignon da educação superior no Brasil, tivemos mudanças, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, então o Edux 7,56% de alta, além deste leve alívio nos títulos de dívida aqui para o Brasil, que beneficia empresas que foram achatadas, amassadas, espremidas nestes primeiros 2 dias de outubro. Então tem por aqui varejo, tem a CVC, tem empresas ligadas a consumo, todo mundo que tomou porrada nos últimos 2 dias hoje está aproveitando o tempinho para dar uma respirada. Então CVC 7,11% de alta, Localweb 6,51%, Carrefour 13,88%, Arezzo, Loja Sena, aí tem Magazine Luiza, tem Grupo Pão de Açúcar, só as empresas que tomaram porrada mesmo nos últimos 2 dias, que estão por aqui entre os principais destaques positivos do dia. Alguns bancões também se destacam, é o caso de Bradesco, com 3% de alta, Santander com 1,63%, BTG Pactual com 2,74% de alta, e do lado negativo nós temos aqui um grupo de ativos um pouco maior do que tínhamos durante o começo da tarde. Então essa faixa vermelhinha, essa porção de negativados do Ibovespa no dia de hoje, ela cresce. Petri 4,30% de queda para a Petrobras. Hoje é um dia terrível para o petróleo. O petróleo está caindo demais, mais de 4% durante o começo da tarde. Daqui a pouco a gente atualiza para vocês que estão nos assistindo. Petri 4 hoje despenca, 4,30% de queda. Volta agora aos R$ 32,00. Neste momento, R$ 32,51. Para outros ativos, São Martinho, 13,52% de queda. Petri 3, 3,35%. 3R Petróleo, 3%. Prio, 2,86% e Petro Recôncavo, 2,21%. Praticamente todos os ativos que fazem parte deste setor de exploração de petróleo ou de extração de petróleo estão aqui entre os principais destaques negativos e, quando não de petróleo, também de combustíveis por aqui com a sucroalcooleira São Martinho, 3,50% de queda. Temos outros ativos em destaque, CSN Mineração, a própria CSN, a Marfrig e outras empresas aqui como a Gerdau e a Gerdau Metalúrgica. Parece que não é um dia das commodities, pelo menos nesta quarta-feira. Vamos aos mercados internacionais. Por aqui estamos nos pendurando, nos segurando, tentando manter esse viés um pouco mais positivo. Maurílio Golder, uma ótima tarde a você. Como é que está o mercado lá nos Estados Unidos? Para você também, Gabriel. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no fechamento do mercado, no closing ao vivo na BMC News. Agora 4 da tarde, mais 8 minutinhos. Aproveitando aqui para trazer os índices dos Estados Unidos. Dow Jones operando em alta de 0,02%, S&P 500 em alta de 0,45% e a Nasdaq em alta de 1,01%. Todas as bolsas, então, dos Estados Unidos operando no positivo e a expectativa para que essa onda continue na nossa Ibovespa, que também opera agora no verdinho, também opera em alta, faltando aí 51 minutos para o fim, para o fechamento oficial. A gente vai acompanhar todos os detalhes aqui no closing. A gente vai trazer entrevistas com especialistas, análise e também muitas notícias, muitas informações para ajudar você na hora de fazer a sua opção no mercado financeiro. A gente começa com uma notícia do Banco Central do Brasil, que informou que o lançamento do Pix automático foi adiado para outubro de 2024. Antes, a previsão era de que o serviço seria disponibilizado em abril. O Pix automático vai viabilizar pagamentos recorrentes mediante uma autorização prévia do usuário. Segundo o Banco Central, esse adiamento foi motivado por conta da complexidade do produto, entre outros problemas. O cronograma definitivo prevê a divulgação de todo o arcabouço regulatório do Pix automático em dezembro deste ano. Entre os débitos automáticos que poderão ser autorizados por esse Pix automático estarão o pagamento de obrigações recorrentes, como, por exemplo, contas de energia, contas de água, luz, planos de saúde e taxas de condomínio. Gabriel. Maravilha, inclusive aceita o Pix automático, viu, Maurílio? Podem ficar à vontade, aceita o Pix aí para teste, receber dinheiro é sempre uma benesse. Então, se o Banco Central me quiser lançar aí alguma graninha para testar esse novo mecanismo, eu não vou ficar muito incomodado não, viu, Maurílio? São diversas inovações, o Pix já é o meio de pagamento mais utilizado pelos brasileiros, inclusive superando o cartão de crédito. É um absoluto sucesso
de implementação aqui pelo nosso Banco Central brasileiro e veio acompanhado de diversas outras inovações. Nós temos o Pix parcelado, agora o Pix automatizado que está sendo desenvolvido e está prestes a ser aprovado e implementado aqui no Brasil. Foi adiado, é verdade, mas para o final deste ano e até 2024 também teremos, lembrando, a nossa moeda digital, o dólar digitalizado, Real. o Drex, vai estar rolando aqui na nossa economia. Então são diversas inovações, né, Maurílio? Você sabe, né, Gabriel, que eu vim pra cá hoje de táxi, precisei pegar um táxi, que geralmente eu não faço, e aí o motorista do táxi falou, olha, por favor, você faz um Pix no final, porque eu não tenho troco para pagar, para receber em dinheiro, não. Então é uma prova de que esse meio de pagamento pegou e pegou para valer. Vamos falar um pouquinho de mercado agora? A gente falou bastante essa semana, a gente fez essa análise aqui sobre essa euforia do mercado em torno das empresas do setor sucro-alcooleiro, né? Inclusive o BTG recomendou a compra de todas as ações do setor. Pois é, hoje mais uma novidade. Uma dessas empresas, a Jalles Machado, comunicou ao mercado um aumento de capital por meio de 8,8 milhões novas ações. O Conselho de Administração da empresa homologou esse aumento de capital e agora o capital social passou para 1 bilhão e 70 milhões de reais com 303 milhões de ações. O início das negociações das novas ações começou hoje, daqui a pouco a gente vai ver como é que ficou a Jalles Machado na bolsa, como é que está nesse momento, como é que foi o dia, né? E além disso, a empresa informou ainda que o Conselho de Administração aprovou um investimento de 10 milhões de reais para a unidade Otávio Lage. Vai aumentar o mix global de produção de açúcar na safra 2024-2025. E aí, Gabriel, como que os acionistas, os investidores, como que eles reagiram a mais esse anúncio da Jalles Machado e como é que está a cotação do papel aí nesse momento? As companhias apostando bastante no açúcar, né, Maurílio? A gente trouxe esse detalhe algumas semanas atrás, a Índia proibindo a exportação de açúcar, então essas empresas acabam exportando um pouquinho mais esse tipo de commodity, dando aí prioridade em relação ao etanol. Então açúcar é a bola da vez para o setor sucroalcooleiro como um todo. Jalles Machado no positivo hoje, viu? Nós temos aqui JAL3, Jalles Machado, 2,65% de alta. Não é uma mudança muito grande em relação aos patamares de início do mês de setembro. A Jalles Machado já há um bom tempo aí vem neste mesmo movimento, mas claro, desde o começo do ano nós já temos a JAL3, a Jalles Machado apresentando um resultado aqui ainda positivo. 17% de alta. Então temos 17% de alta para o ativo no ano. Hoje, 2,65%. Como é que estão os pares da Jalles Machado no mercado? Em detalhe, claro, destaque, São Martinho e Raízen, que é o que a gente consegue aproximar ali do modelo de negócios. A Raízen no positivo, 0,29% de alta, mas a São Martinho cai 3,34%, viu, Maurílio? Então temos a São Martinho de um lado, a Raízen no meio termo e a Jalles Machado do outro, 2,77% de alta. O setor de petróleo trazia há pouco esse mau humor do mercado com a commodity energética, isso pesa bastante para esse tipo de ativo. Petri 4 cai 4, Petri 3 cai 3, nós temos aqui 3R Petróleo também caindo 3, aí são os números cabalísticos aqui, viu, Maurílio? A Petri 3 cai 3, a 3R Petróleo cai 3, a Petri 4 cai 4, a Enalta cai 2,16 e nós temos aqui outros ativos como a Lupatec e também a Ultrapar em campo positivo. Cosan, a holding que administra os ativos da Raízen e também está no positivo, 1,05% de alta no dia de hoje. Já que eu dei cotação de petróleo, ou mencionei a cotação do petróleo, vamos direto aí aos contratos futuros de petróleo Brent, 86 dólares neste momento, 5,31% de queda. Ainda estamos aí esperando o fechamento do petróleo, daqui a pouco a gente traz esses dados consolidados, mas no mercado futuro, mercado especulativo, 5,31% de queda, 86 dólares e 9 centavos de dólar para o petróleo Brent. Para o WTI, 5,23% de queda. Petróleo Brent novamente abaixo dos 90 dólares, não é 89, 88, é 86. Então, patamar que frustra um pouco das expectativas por um segundo semestre um pouco mais forte para esse tipo de produto, para essa commodity. Então, claro, nós temos riscos de crescimento desacelerando para este segundo semestre, revisões para baixo das economias mundiais, os próprios Estados Unidos tá ali cambaleando com seus títulos de dívida, em discussão de shutdown ou não, em discussão de aumento
postergação de altos patamares de juros. Estamos aí num começo de trimestre, Maurílio, bem agitado, viu? Exatamente, Gabriel. E a gente está acompanhando tudo isso, né? Você falou aí de commodities, tem a variação do dólar, tem os efeitos do El Niño. São todos fatores que estão em jogo e que carecem um tipo de atenção. Daqui a pouco a gente traz os nossos especialistas, os nossos convidados, para debater um pouquinho mais, inclusive sobre essa questão, para a gente conseguir entender o que esperar para o futuro. Enquanto isso, uma notícia sobre a Ferbasa, Companhia de Ferro Ligas da Bahia. A Ferbasa informa que o Conselho de Administração aprovou o desdobramento das ações. A proporção é de 1 ação para 4. Isso não modifica o capital social, que vai permanecer no montante de R$1.470 bilhões, divididos em 353 milhões de ações. Nessa operação, todos os direitos dos acionistas vão ficar preservados. Então, é um desdobramento de ações, né, Gabriel? Então, o que a gente tem hoje vai ser multiplicado por 4, é isso? Exatamente. É aquela questão. Você tem uma ação. Eu tenho uma BMC aqui, ó, na minha mão. Vamos colocar a ação da BMC News como se a BMC News fosse uma empresa de capital aberto. Minha ação vale R$10, vamos colocar desta forma. A partir de amanhã eu vou dividir essa ação em 2. Eu ainda vou ter R$10, só que cada ação vai valer R$5. É a mesma coisa que vai acontecer com a Ferbasa. Nós teremos um desmembramento de ações. Fica despreocupado, você investidor, você vai aumentar o número de ações na sua carteira, mas o capital social não vai mudar, ou seja, você não vai nem ganhar nem perder dinheiro. O que você tinha apenas 1, você vai ter 4 a partir desta data estipulada para o desmembramento, para o desdobramento dessa ação. FESA 4, hoje 0,97% de queda, R$ 47,01. Então, esses 47 divide aí, são 4, é 1 para 4, né, Maurílio? 1 para 4, então, exatamente. Você divide em 4, vai ter um pouquinho a mais aí do que uns... Eu não vou fazer a conta agora de cabeça, mas você divide esse valor aqui de R$ 47, R$ 48 em 4. Você vai ter 4 ações 12. Agora pelo valor dividido. Não vai mudar absolutamente nada no teu dia a dia. E por que a empresa faz isso? É para melhorar a liquidez. Em vez de eu comprar uma ação com R$50, eu compro uma ação com 10, 12, 15 reais. Então fica mais fácil para negociar no mercado. Essa é uma estratégia bem comum das empresas que veem as suas ações valorizarem demais. No passado, nós tivemos um caso bem parecido com Magazine Luiza. Magazine Luiza chegou a negociar para R$100, hein? Tínhamos R$100 as ações de Magazine Luiza e essas ações elas foram divididas em ações de R$25, em 4 ações de R$25. Curiosamente, foi o último topo de Magalu, viu, Maurílio? Normalmente a gente tem esses movimentos aí dando um pouquinho mais de apetite ou tirando um pouquinho de apetite do mercado. Mas vivemos isso anteriormente com a Magazine Luiza. Eu acho que é um caso que todo mundo lembra. Bateu R$100, desmembrou, desdobrou, virou 4 ações de 25. É o caso aqui da Ferbasa, vai dividir em 4, só vai dividir aí este valor em 4 ativos. Não vai mudar absolutamente nada na tua carteira, só vai ficar um pouquinho mais fácil de vender, viu? Legal, o contrário de desdobramento é o agrupamento, que é um outro movimento que também acontece no mercado, que é exatamente o contrário disso que o Gabriel falou. Uma ação que está com valor muito baixo, às vezes ela é agrupada. Em vez de 1, 2, ou em vez de 1, 4, e aí passa a ter menos ações e o valor também não muda. Agora uma delas está aqui, ó, Maurílio, só para trazer aí, ó. Sim, Lojas Marisa, 57 centavos. Já é o caminho inverso, né? Já agrupou ou ainda vai agrupar? Ainda vai agrupar, ainda está 57 Já foi centavos. anunciado, né? Vai juntar 5 ações em uma. Então, para quem tem 5 ações no bolso, vai virar uma ação só. Aí tem um pouquinho mais de trabalho, vai ter que ter leilão. Quem tem menos ações do que o necessário para agrupar em 5, aí é uma outra história. É mais fácil você quebrar a ação em algumas partes do que juntar várias partezinhas em uma única ação. Mas é o processo contrário que vai acontecer com Marisa. Marisa está tão barato, mas tão barato, que vai ter que juntar algumas ações na proporção de 5 para 1. A cada 5 ações vão virar uma de Marisa. Mas lembrando, não mexe no capital social da empresa, não mexe enquanto a empresa vale no mercado, é só uma organização ali dos ativos disponíveis, viu, Maurílio? Então, temos esses 2 casos recentes aí, um grupamento, um desdobramento de ações, ainda não aconteceram. Maravilha. Agora, 4h20 da tarde, os Ministérios da Saúde e Educação lançaram o edital do programa Mais Médicos, com 5.700 vagas previstas para novos cursos de medicina.
Além dessas novas vagas, também será permitida a expansão de até 2.000 vagas em universidades privadas e também em 2.000 universidades federais. Os critérios para o edital forçam a descentralização desses cursos superiores, justamente para interiorizar a oferta de profissionais para regiões distantes dos grandes centros financeiros. As instituições de ensino superior poderão apresentar propostas para disputar a abertura de cursos conforme as regras do edital. O número de vagas apresentado pelo edital foi maior do que o mercado projetava e acaba dando um novo fôlego aí para as companhias de educação que estavam achatadas após a pressão sobre os juros futuros no Brasil. Destaque é da Edux, que lidera as altas da carteira do Ibovespa. Aliás, ficou assim praticamente o dia todo, né, Gabriel, nesta quarta-feira. Eu queria que você mostrasse aí pra gente também como é que tá o índice da Edux e se tem a ver exatamente apenas com esse fator. Então, como a gente explicou, mais vagas no programa Mais Médicos, então o Brasil vai precisar de mais médicos, então também vai poder possibilitar a possibilidade de abertura de novas vagas nas universidades. Só isso ou isso tudo basta para fazer essa movimentação nas ações aí da Edux? Basta, além, claro, deste alívio nas curvas de juros, nós temos os DIs no Brasil, até abri um pouquinho antes aqui dessa nossa conversa sobre Edux especificamente. Nos Estados Unidos a coisa está melhor do que ontem. Ontem tínhamos a T10, o título de 10 anos lá nos Estados Unidos, encostando nos 4,81% de rentabilidade. Agora 4,74%. Não é as mil maravilhas, não está lindo, não é um mar de rosas, mas 4,74% é melhor do que 4,81%. Isso traz um pouco de alívio também aqui para o nosso mercado. Então, temos os DIs descontando de 2023 até a ponta lá de 2029. Então, se eu trouxer aqui este agregado dos DIs até 2029, 2030, dá para ver que todos estão sendo descontados, em especial estes DIs mais longos até 2033 com 1,15%. Já estivemos melhores, já tínhamos desconto aqui de 1,5%, 1,60%, agora ainda no negativo, mas com um pouco menos de desconto do que tínhamos no começo da tarde. Por que juro é importante? Porque juro acaba, principalmente nestes projetos mais alavancados, que precisam de investimento, ou que fazem projetos pro longo prazo, eles se baseiam demais nessa curva de juros de longo prazo para precificar alguns projetos. Então isso afeta bastante ali a organização do modelo de negócio das companhias e também dá ou tira apetite para investidores para colocar dinheiro em ativos mais alavancados ou que precisam de muito capital para rodar o seu negócio. É o caso do varejo, precisa o tempo todo colocar capital para reorganizar o estoque, comprar produtos. É o caso da construção civil, que tem que colocar dinheiro para no futuro conseguir pegar esse dinheiro de volta com a venda das unidades. É o caso de diversos segmentos, inclusive tecnologia e educação. Aqui para educação nós temos esse fator juros e temos sim esse fator cursos de medicina, que é o filé mignon da educação superior brasileira. São cursos ali com mensalidades de 6, 7, 10, 12 mil reais, uma duração de 6 anos, ou seja, ele é mais longo do que o normal para cursos superiores, que está ali entre 13 e 4 anos. Então, é sim um filé mignon para essas empresas, para essas universidades e principalmente para quem administra estes cursos superiores. Sempre uma briga danada e, claro, essa intenção do governo de tentar tirar estes cursos dos centros financeiros, ou seja, tem bastante médicos se formando em São Paulo, no Rio de Janeiro, e estes profissionais acabam não indo para outras regiões do Brasil. Então temos um edital, o número de vagas ele é maior do que o mercado esperava, isso acaba facilitando um pouquinho aí a vida dessas empresas de educação e, claro, traz um pouquinho mais de bom humor para o principal produto aí dessas companhias, de algumas delas que estão por aqui. Então, Edux 7,56, temos outras empresas que acompanham um pouquinho este movimento positivo, Ser Educacional com 2,83, a própria Cogna 2,36, a Cruzeiro do Sul 1,78, a Ânima está no negativo, 2,42% de queda para a Ânima, mas Edux é o principal destaque do setor de educação e do Ibovespa. Eu vou voltar aqui na carteira do Ibov. Eu coloquei varejo de moda na minha tela porque eu acho que deu uma pane aqui na minha cabeça, viu, o Maurílio? Mas vamos voltar ao Ibovespa. Edux, 7,61% de alta. Principal destaque positivo está ali, ó, acompanhada de perto por CVC e Localweb. Localweb 6,34. E aquela conversa que eu tive, né? Varejo, construção, são empresas que perdem um pouquinho com altos juros, são
prejudicadas em dias de juro futuro muito agressivo, hoje com esse arrefecimento, pelo menos a tranquilidade de uma quarta-feira, estão subindo, tentando recuperar as perdas dos últimos dias. Mas não é só flor para Edux não, ontem perdia valor, caía e agora tem aqui 5,28 no mensal. No ano é um baita ativo, 108% de valorização para as ações de Edux, dobrou de valor desde o começo de 2023, Maurílio. Legal, Gabriel. Enquanto o pessoal prepara a vinheta, eu aproveito para fazer um rápido giro aqui nas bolsas dos Estados Unidos. Dow Jones no positivo, 0,3%. S&P 500 também no positivo, 0,73%. E a Nasdaq operando em alta de 1,32%. Tudo verde aqui por enquanto, são 4 horas e mais 27 minutos, horário de Brasília. Faltam 33 minutos para fechar o mercado. A gente está acompanhando minuto a minuto, detalhe a detalhe. Depois do intervalo, a gente faz a nossa primeira entrevista do Closing. Não perca, o intervalo é rapidinho e a gente vai estar aqui esperando vocês. Até já. PNC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. PNC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de R$500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Obrigado pela sua companhia, você que nos acompanha pelo YouTube, no chat, também pelas TVs por assinatura. Esse é o Closing, acompanhando o fechamento da BMC News. E a gente vai para a nossa primeira entrevista de hoje, que é o Leonardo Piovesan, analista da Quantset. Então a telinha aí vai dividir, vamos abrir a janelinha para chamar o Leonardo e conversar com ele um pouquinho para fazer uma análise de como está essa quarta-feira, esse dia de fechamento. Leonardo, bem-vindo. Eu já quero saber de você o que está acontecendo com o petróleo. Vem uma tendência de subida, de alta, e hoje a gente está vendo essa situação. Como isso ninguém esperava, podemos dizer assim, né? Qual que é a sua análise? Boa tarde. Fala pessoal, boa tarde. Bom, o petróleo aí a gente está vendo uma queda, acho que há muito tempo já que não era vista, né? Até uma queda tanto curiosa até, já que a gente está vendo um alívio nas taxas de juros americanas, né? Nos juros longos aí que tem estressado bastante. Eu acredito que seja mais um movimento técnico, junto com algum risco
o risco de recessão que sempre paira sempre tem pairado ultimamente esse risco de recessão americano. Mas eu acredito que ele é algo que não deve perpetuar, né? Eu acredito que é algo passageiro, no sentido de que o petróleo não teria muito mais espaço para cair desse patamar na casa dos $80. Abaixo disso, eu acho que acaba sendo difícil. A gente tem os membros da OPEP, né, inclusive hoje anunciando uma garantia de extensão dos cortes que foram anunciados há pouco tempo atrás. Então, essa restrição de oferta ela garante um preço maior pro petróleo, e eu acho que esse preço ainda assim, né, aí falando um pouco das empresas, das petroleiras da Bolsa, é um preço muito bom para uma Petrobras, para uma PetroRio. Elas continuam sendo muito geradoras de caixa, e de certa forma isso também acaba ajudando a nossa Bolsa aqui, já que gera um alívio de possível reajuste de preço dos combustíveis mais altos, né, que a Petrobras possa vir a fazer. Então isso gera uma redução dessa pressão de reajuste, que acaba gerando uma expectativa de inflação menor na frente e um alívio nos juros aqui, né. São várias discussões, né, Leonardo? A gente tem algumas discussões que envolvem a própria Petrobras, expectativa para petróleo. Um dia atrativo aos seus olhos, porque nós temos uma queda de 5% do petróleo que a gente não via há bastante tempo, na sua cabeça não deve ficar nesse patamar de preço por conta de todo o cenário que está sendo desenhado. As expectativas, pelo menos as nossas, é de que nós tenhamos um segundo semestre como um todo. O terceiro trimestre já foi desafiador. Agora, o último trimestre, que era para ser ótimo, na visão de quem estava olhando lá do comecinho do ano, vai ser um pouquinho mais desafiador. Você acredita justamente que, mesmo que se concluam esses pensamentos de um juro um pouco mais esticado nos Estados Unidos, de um crescimento não tão grande na China, ainda é sustentável este patamar para o petróleo? Porque acho que são essas dúvidas que estão pesando na cabeça do investidor. O título de 10 anos dos Estados Unidos ontem disparou 4,80, isso é um absurdo, levou todas as taxas ali de longo prazo nos Estados Unidos também para cima. Aqui para o Brasil a gente viu essa deterioração generalizada, tinha pouquíssimos ativos ganhando valor. E aí aquele negócio, falar, cara, não é possível que todo mundo está perdendo dinheiro ao mesmo tempo, e é bom você estar descontando todo mundo de uma vez. Você acredita realmente que é uma oportunidade, talvez, para observar essas empresas com um pouco mais de calma, para aglutinar alguns ativos, ainda mais que agora o pessoal colocou um dinheirinho do começo do mês no bolso, deve estar fazendo as suas compras mensais aí para quem gosta desse buy and hold, de segurar ações para o resto da vida. Você acredita realmente que, mesmo que o cenário ele seja ruim, ainda há espaço para esse tipo de companhia, porque o desconto hoje está grande e o desconto no petróleo está muito maior? Você diz da Petrobras, né? Exato, por favor. Olha, assim, Gabriel, eu acredito que hoje apesar da valorização recente das ações, hoje eu não teria Petrobras na carteira, tá? Eu acredito que, claro, foi um case de sucesso, por assim dizer, um case que eu acho que não era óbvio, né? Se a gente pegar um patamar mais longo de histórico, né? Se pegar desde 2022, quando tinha o risco de eleição, acredito que não era um call óbvio. Porém, a gente tem aí uma questão que eu acredito que é o risco político, né? Que, enfim, ele sempre faz parte da tese, mas eu acredito que hoje ele acaba chegando, a empresa acaba chegando num valuation que acaba ficando um pouco arriscado de estar comprado nesse momento. Mas claro, como eu comentei, né, o preço do Brent nesse patamar, a empresa ela tem uma geração de caixa absurda, né? Um dos drivers da tese, que é algo que pode acontecer, que eu vejo que é possível de acontecer, ainda está na mesa, que é a possibilidade de pagamentos de dividendos extraordinários, dado a necessidade do governo de arrecadar receitas para conseguir fechar as contas públicas, né? Tipo, os dividendos da Petrobras, eles têm um preço tem um impacto relevante nessas contas. Então eu acredito que apesar da empresa continuar
sendo muito geradora de caixa nesses preços, eu acredito que essa geração, né, já está um tanto precificado no preço atual, né? Aí, por exemplo, tivemos discussões, inclusive, do próprio presidente da Petrobras indicando a intenção de voltar para o setor de distribuição de combustíveis. A distribuição de combustível, a recomprar a refinaria, são outros ruídos que aparecem dessa interferência política, talvez, na coordenação ali dos negócios da empresa. O quão interessante seria uma volta da Petrobras à distribuição efetiva de combustíveis? Se enxerga um valor neste mercado em específico para a companhia? Que é uma discussão que surgiu nos últimos 2 dias, inclusive confirmada a intenção pelo presidente da companhia. Nós sabemos que há diversos mecanismos de governança, há um conselho de administração, essas decisões elas são pensadas, arquitetadas, tomadas em conjunto, mas ao menos essa intenção de voltar à distribuição de combustíveis vista com bons olhos por vocês, pelo menos da última vez saiu, vendeu a BR Distribuidora, a gente teve essa separação e a Petrobras ficou ali com uma parte que era um pouquinho sim, mais foco da sua operação. A distribuição de combustíveis é atrativa para a empresa? Olha, assim, como a gente pode ver, a Petrobras está querendo retomar, né, os ativos que ela vendeu dentro dessa agenda de desinvestimento dos últimos anos. Então a gente está falando da BR Distribuidora, né, que agora é a Vibra, a gente está falando também das refinarias, que já foi também ventilada essa possibilidade dela recomprar refinarias que foram vendidas, né, privatizadas. Então a Petrobras está querendo voltar a se verticalizar, por assim dizer, né, ficar desde a exploração e produção de petróleo até a distribuição de combustíveis na ponta para o consumidor final, né? Eu vejo que isso acaba sendo algo não tão positivo assim para a tese, tá? Já que a gente não sabe que tipo de estratégia que ela vai adotar se ela voltar a entrar na parte de distribuição. Ela poderia muito bem, com essa parte de distribuição em mãos, começar a interferir nos preços do setor, subsidiar os preços do combustível na ponta, e da mesma forma que hoje tem essa discussão de subsidiar combustível, né, e afetar esse setor de distribuição de combustíveis, né, já que a gente tem as importadoras também, isso também poderia acontecer via a parte de distribuição, né, de ela entrar nesse setor novamente. Então eu acabo não vendo isso com bons olhos, eu acabo vendo isso como uma perda de foco dela, né, que deveria ser foco principal, exploração e produção de petróleo, da onde vai vir a geração de valor dela nos próximos anos vai vir desse setor, e essas outras investidas em outros segmentos eu não vejo como algo que possa gerar tanto valor assim para ela, talvez seja algo mais para destruir até valor, né, do que gerar, e uma perda de foco em geral, né? Então eu vejo isso como um risco de ela começar a aumentar esse subsídio de preços, de tentar segurar os preços de combustíveis na ponta e acabar impactando o setor, gerando escassez, por exemplo, de combustíveis, né, desabastecimento, como a gente tem relatado esse risco nos últimos tempos, né? Leonardo, há uma cobrança por uma parte da sociedade em relação ao estímulo, né, e a promoção por parte da Petrobras também de planos para a geração de energia limpa, né? O próprio presidente Lula chegou essa semana a cobrar esse papel por parte da Petrobras. Você acha que isso está em consonância com o que deve ser prioridade para a empresa daqui para frente? Ou isso deve ser só um dos projetos? Qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Olha, assim, da mesma forma que eu comentei sobre que eu vejo o setor ela querer entrar no setor de distribuição, eu vejo nesse setor de renováveis. É algo que para mim é mais um risco do que uma oportunidade, né? Falando especificamente das eólicas offshore, né, que é esse assunto que tem crescido bastante aqui no país.
por enquanto, né, o país não tem necessidade de ter um aumento de geração de energia, de capacidade de energia tão grande assim, para justificar a construção de eólicas offshore, né? Apesar de a gente ter um potencial muito bom, né, no litoral, principalmente no litoral do Nordeste, do Norte, onde você tem uma região de vento muito forte, então esses projetos eles teriam uma geração de energia boa. Ainda assim, eles são projetos muito caros, né? Uma eólica offshore ela tem um preço, um custo de construção muito mais alto do que uma onshore, né? E, consequentemente, o preço de energia vendido para essa offshore ser economicamente viável, ele teria que ser muito mais alto do que uma onshore. Então, hoje, com a tecnologia que a gente tem hoje para construir esses offshores, elas em tese não fazem sentido econômico, né? Até dado que a gente tem um potencial ainda de eólicas onshore, né? Ou seja, construídas em terra, tem um potencial muito grande ainda de ser explorado, né? Com um preço de energia baixo. Quem constrói eólicas offshore, né? Que são os países conhecidamente os países da Europa, eles precisam fazer isso porque eles não têm área, eles não têm terras para construir espaço geográfico para construir as eólicas onshore, né? E falando da Petrobras, assim, claro que esse movimento para energias renováveis, ele é algo que está acontecendo faz tempo já. Você tem as petroleiras estrangeiras, elas têm investido bastante nesse setor de offshore, né? No sentido de se tornarem, de se descarbonizarem, né? A fazer essa transição energética, só que apesar disso eu vejo como, assim, são dois setores completamente diferentes. A gente está falando de energia, mas uma é a parte de exploração e produção de petróleo e a outra é geração de energia elétrica. Então elas são dois modelos de negócio diferentes, com taxas de retorno diferentes. Claro que, assim, para Petrobras, desde que isso tenha taxa de retorno boa, isso até pode ser positivo para ela, já que você acaba reduzindo, você acaba diversificando as fontes de negócio da empresa, né? Então você acaba deixando a empresa menos arriscada, por assim dizer, né? Só que ao mesmo tempo eu acho que esses projetos eles ainda não são economicamente viáveis, né? Mas isso é algo que, com o passar dos anos, é bem provável que o custo de construção desses projetos caia e eles passem a fazer sentido economicamente, ou seja, o preço de energia desses projetos offshore eles passem a ficarem mais perto dos preços de energia praticados hoje no nosso mercado de energia, né? Inclusive já tem discussões, da última vez que eu estive com os diretores da Petrobras, em especial os diretores de projetos sustentáveis, já indicavam ali, talvez o governo já faça a concessão com um contrato de compra de energia. Aí joga na rede, quem paga é quem está utilizando, né, o Maurílio Goldner? Mas, só para lembrar aqui, nós temos mercado livre de energia atuando no Brasil, e as grandes empresas, aquelas que gastam bastante energia, ou têm as próprias geradoras de energia, como é o caso de algumas siderúrgicas, ou compram do mercado livre de energia. Então, teoricamente, a energia mais cara vai para a rede, vai para mim, vai para tu, vai para quem está nos assistindo neste momento. É uma discussão bem complexa, tem a parte da diversificação de matriz energética, com novas fontes de energia, claro, mas também a parte dos custos, ou seja, até que ponto isso é competitivo ou não no mercado que temos hoje. E é um mercado que é bem desenvolvido. No Brasil nós temos boa parte da energia gerada por hidrelétricas, outros 15%, se não me engano, do que é gerado aqui no Brasil. Até o Leonardo acompanha isso com um pouco mais de atenção, pode me corrigir. São de energia eólica e outros 5% de energia solar. Então a matriz é bem diversificada. Claro, a gente tem bastante dependência da hidrologia aqui do Brasil, vamos falar dessa forma, mas em questão de energia renovável, energia verde, a gente está bem servido, né, Leonardo? Só para eu tirar essa dúvida contigo. Não, certamente, a nossa matriz ela é majoritariamente renovável, então é bem diferente da matriz energética da China, por exemplo, dos países da Europa, como eu comentei, que tem que precisam construir essas eólicas offshore e não onshore, já que elas não têm espaço geograficamente para construir elas. Então a única alternativa
ou melhor, a única hipótese que a gente teria de ser necessário construir essas eólicas offshore seria se a gente tivesse uma demanda de energia, um crescimento de demanda de energia muito grande, que aí justificaria o crescimento das eólicas offshore dentro da nossa matriz energética, né? Algo que hoje eu não consigo visualizar, né? Até o momento atual que a gente passa de preços de energia bem depreciados, já que a nossa condição hidrológica tem melhorado muito e a demanda de energia ela não tem crescido muito forte, ela responde muito à evolução do PIB, né? Falando isso a nível Brasil, né? Consumo de energia a nível Brasil, ela responde muito ao crescimento do PIB, então a não ser que o nosso país passe a crescer a PIB de 3%, 4% ao ano, eu não viria a necessidade de uma expansão tão grande assim de geração eólica offshore, né, para que justifique essa expansão dessa energia. Claro que existem algumas hipóteses, crescimento de alguns setores que podem justificar esse aumento aumento dessa demanda de energia no futuro, né? Então aqui daria para colocar a indústria de carros elétricos, que é uma fonte que vai ser uma fonte de demanda de energia elétrica. Então, se a gente tiver um crescimento muito forte dessa frota de carros elétricos, eles podem demandar demandar um volume de energia maior do sistema elétrico como um todo. E a produção de hidrogênio também, né, de hidrogênio verde. A gente pode se tornar aqui um país, um grande exportador de hidrogênio verde para o mundo, e a produção de hidrogênio demanda muito energia. Então, se essa indústria, que já tem bastante projetos na mesa, já tem bastante estudos envolvendo bilhões de reais para a gente desenvolver essas plantas, se isso se concretizar no futuro, talvez isso leve uma demanda bem relevante, adicional por energia, e aí sim justificaria a entrada dessa eólica offshore com mais força dentro da nossa matriz energética, né? Maravilha. Leonardo, eu gostaria de agradecer imensamente pelos esclarecimentos. Um dia ruim para o petróleo, 5% de recuo, está caindo bastante. Nós temos aí a maioria das empresas no negativo, inclusive destacando aí estes ativos dentro da carteira do Ibovespa. Praticamente os 5, 6 ativos mais descontados da nossa carteira hoje são deste mesmo segmento. Agradeço imensamente por tirar as nossas dúvidas, passar aí uma visão do que vocês estão acompanhando no dia a dia de vocês e, claro, já deixo o convite para próximas participações para a gente ir acompanhando essa história, o que vai acontecer com estes segmentos daqui para frente. Muito obrigado mesmo. Valeu, Gabriel. Valeu, Maurílio. Muito obrigado aí pelo convite. Maravilha. Maurílio, o negócio aqui não sai muito do lugar, viu? Nós estamos melhores. Melhorou um pouquinho desde o começo do nosso programa. Agora 0,27% de alta para o Ibovespa, mas, no entanto, todavia, ainda abaixo dos 114 mil pontos. 113.725 pontos para o Ibov. Alguns analistas indicavam, talvez, essa zona aí dos 114, 113 como uma zona perigosa para a nossa Bolsa de Valores. Daqui a pouquinho a gente tira a dúvida com um especialista na análise aqui de gráficos, desse comportamento de preços, desse comportamento do índice, porque realmente estou com muitas dúvidas. É um dia que, teoricamente, aí, é um dia um pouco mais tranquilo, mas a Bolsa de Valores do Brasil não aproveita essa tranquilidade, até por conta do peso de algumas das principais companhias por aqui. Então, Ibov 0,26 de alta, o dólar está em queda, 0,36% de queda para os contratos de dólar comercial futuro, R$ 5,16. Está melhor do que ontem, pior do que anteontem. É uma relação um pouco estranha aí para a moeda norte-americana. Em relação a outras moedas do planeta, como é que está o dólar aqui comparado às principais moedas do mundo? Hoje é um dia um pouco mais dividido do que ontem. Aqui, ó, peso mexicano e peso... Opa, vamos ao gráfico diário. Nós temos neste momento aqui a libra esterlina se recuperando um pouco, 0,62%, o franco suíço 0,57%, o euro 0,44%, real brasileiro 0,37%. Quem perde valor frente ao dólar, continua este movimento. A moeda da Índia, ontem se valorizava, hoje perde um pouquinho de valor. Nós temos lá embaixo o rublo russo 0,62%. O peso argentino, como sempre, no 0 a 0, já que o câmbio está oficialmente congelado, viu, Maurílio? Sem muita mudança por aqui. Para a cotação dos juros futuros aqui no nosso mercado brasileiro, lá nos Estados Unidos, uma leve contração nestes yields, nessa rentabilidade dos juros. Para T10, título de 10 anos nos Estados Unidos, 4,73% de rentabilidade.
é ruim, mas está melhor que ontem, que atingiu 4,81. Então, é uma leve pisada no freio aí para os juros norte-americanos, isso acaba afetando positivamente a curva aqui no Brasil também. Então nós temos os DIs de 2023 até 2033, todos no negativo. Destaque para esses DIs mais longos, com 1,44 de queda para 2029 e para 2030, 1,43%. Para os DIs de 2033, 12% de rentabilidade. Então, nós temos aí essa última cotação, última negociação dos DIs de 2033 para 10 anos. Então, este é um cenário um pouco mais geral. Falta pouquinho aqui para o encerramento da nossa Bolsa de Valores, ô Maurílio, mas a gente já vê um desenho que se perdura. CVC e Dux no topo, e Dux recuando um pouquinho agora no finalzinho das negociações, estava com mais de 8% de alta, agora 6,94%. Ainda é bastante, mas está mais fraco do que antes. CVC despontando, primeira colocação agora, o ativo ganhando bastante valor, 7,53. E aí, daqui para trás, tem setor de varejo, alguns bancos e construtoras. Ativos que foram bem pressionados nestes últimos 2 dias e hoje, num dia de respiro, acabam se recuperando um pouquinho. É o caso de Magazine Luiza, é o caso de Lojas Renner, a própria Arezzo, Carrefour, Grupo Pão de Açúcar, diversos ativos que nós comentávamos nos últimos 2 dias. Do lado negativo, petróleo. Petróleo está tomando tudo neste espaço vermelho do nosso monitor de calor. Petrobras, 3R Petróleo, a própria Prio, a PetroRecôncavo, vários desses ativos aqui ocupando os ativos mais destacados aí de forma negativa no dia de hoje, Maurílio. É isso aí, Gabriel. Obrigado. Quanto ao volume, ele está chegando aí em 14 bilhões e meio, muito próximo já do volume registrado ontem, faltando aí 9 minutinhos para o fechamento da Bolsa. Vamos um pouco para as notícias de varejo. A Allos, empresa que é o resultado da fusão entre Allianz Sonai e BR Malls, fechou um acordo para vender toda a sua participação no Shopping Jardim Sul e também 43% de sua participação no Boulevard Bauru Shopping. O valor envolvido nas negociações chega a mais de 450 milhões de reais. Segundo a empresa, isso corresponde ao CAP de 7,59%, considerando a eficiência fiscal. Os valores serão recebidos em parcela única após cumpridas as condições do negócio. E durante a tarde, o BTG fez recomendação de compra para a Allos com preço-alvo de R$ 26. A venda de participação nesses shoppings e o montante aí que a gente falou de mais de 400 milhões de reais, segundo o BTG, reforça uma estratégia de reciclagem. Gabriel. Maravilha, vamos ao setor de shoppings aqui na nossa Bolsa de Valores. Temos os principais players hoje no positivo. Destaque para Allianz Sonai ou Allos, depois da fusão com a BR Malls. 3,11% de alta no dia de hoje. Então, a Allos, destaque do setor. Multiplan vem em seguida, 1,94% de alta. JHSF, que tem negócios um pouco mais diversificados, tem um negocinho aqui, um negócio ali, faz administração de shoppings, de restaurantes, bastante coisa por aqui, 1,56% de alta. Os dois principais, Allianz Sonai e Multiplan. Daqui a pouco a gente traz também a cotação de Iguatemi e também da Sim PropTech, que também faz administração de shoppings aqui no mercado brasileiro. Mas destaque positivo para Allos, 3% de alta num dia, como eu falei, que é um pouquinho mais amigável com o setor de varejo e setores ligados a consumo. Como é que está a semana desses shoppings, dessas administradoras de shopping? Vamos à semanal, JHSF com 4,41% de queda, Allos com 1,95% e Multiplan 1,75% de queda. Ainda estão no negativo, mas hoje foi um pouquinho de alívio, viu, Maurílio? Agora uma notícia da Americanas, que suspendeu a sondagem de mercado que buscava interessados na aquisição da sua fatia no grupo Uni.co. A varejista alega que as condições comerciais propostas não refletem o real valor do ativo. A Uni.com, melhor dizendo, Uni.com, é dona das marcas Imaginarium, Pocket, Mind e Love Brand. Para além dessa suspensão, a Americanas também fará a emissão da segunda parcela de financiamento extraconcursal no valor de R$ 500 milhões por meio da emissão de debêntures simples. E quem que está mais negativo no dia de hoje, hein, Maurílio? Eu te dou uma chance para acertar aí essa queda no setor de varejo. Americanas, 13,90% de queda, tá? A gente está se aproximando do fechamento do mercado, daqui a pouco os ativos já em leilão, mas dado esse panorama geral aqui antes do fechamento, nós temos a C&A se recuperando bastante, 8,28%,
na semana ainda cai, tá? Então ainda é o resultado negativo para a C&A. Mas hoje, 8% de alta, Arezzo 6,77, Loja Renner 13,59, Alpargatas, Magazine Luiza, Natura, Grupo Soma e Allied completam estes ativos do setor de varejo no verdinho, no positivo, ganhando valor. Junto de Americanas no setor negativo, nós temos Pets, que estava ganhando valor e agora vira, e também a própria Alpargatas, Alpa 3, neste caso, 1,23% de queda. Para a semana do varejo, ainda é bem negativa, mesmo com esses 8% de alta para a C&A, o ativo ainda perde aqui na semana. Vamos aqui, a C&A 7,27%. Então, foram 2 dias terríveis para a C&A e hoje um dia de recuperação, 8% de alta, mas não é suficiente para zerar os ganhos neste comecinho de semana. O restante do setor aqui, todo mundo lá na Bacia das Almas, viu, Maurílio? Quem se salva? A Natura, 1,58% de alta, Alpa 4, 1,24% e Arezzo, na semana ainda estão no positivo, ainda mantém este resultado um pouquinho mais otimista. 5 para 5 da tarde, está chegando a hora de fechar o mercado, então a gente faz uma pausa para quando voltar a gente fazer uma análise final e mostrar como é que tudo aconteceu e vai também ter uma análise técnica aqui no estúdio, um rápido giro pelas bolsas americanas, todas fechando em alta e a que está em alta maior é a Nasdaq com 1,4%. Aproveite para navegar no nosso site da BMC News, conhecer mais sobre o projeto, conhecer também sobre a nossa área de educação, o BMC Class. Agora, 4 minutinhos para 5 da tarde, a gente vai para um rápido intervalo e volta. Já já a gente fica aqui esperando você. BMC News. Informação que gera valor. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou o Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, A Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Depois dessa curva, vem pra vitória. Sonhos, objetivos, Aí, menino. conquistas. Prepare o seu coração. Tive o privilégio de narrar e contar algumas delas. Na ponta dos dedos. Vibrar com elas. Me chamam de narrador de emoções. Faça festa. Mas, na verdade, eu narro escolhas. Vem pra reta. Escolhas que se tornam vitórias. Escolhas de quem fez história. É do Brasil, o Brasil inteiro. Escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. E você, que tal começar a investir nas suas escolhas? EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Eu disse que era rápido, a gente voltou e ainda nem deu 5 horas da tarde, então o mercado ainda não fechou. A gente vai fazer agora uma análise, a gente tem mais notícias para repercutir e daqui a pouco, assim que tiver tudo fechado, a gente passa um panorama para você que está acompanhando o closing. Agora, chegou a hora do Momento BTG. BMC News. Informação que gera valor. E aí a gente recebe o Lucas Claro, que já está aí na sua tela.
Bem-vindo, Lucas. Boa tarde para você. Obrigado, viu, por estar aqui com a gente. Obrigado, Maurílio. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Paula, também, que me recebeu. Mais um prazer estar aqui de novo. Então, obrigado. Vamos lá, vamos falar de bolsa. Não fechou ainda. Falta aí alguns segundinhos, mas você já pode ficar à vontade para falar o que você viu hoje nesta quarta-feira. Já dá para prever, obviamente, alguma coisa aqui. E o que você destaca aí para a gente começar essa conversa? Boa. Acho que a gente pode falar um pouco de cenário, né? Olhando para esse Ibov, até antes aqui, já estava acompanhando aqui nos bastidores o Gabriel falando de 114 mil pontos. Sim, para a gente também os 114, 113 ali, obviamente não é um número cravado, mas aquela região, ela de fato é uma região importante, muito por conta de lá atrás ter sido uma região de resistência, onde a gente tentou passar, não conseguiu, recuperou espaço. Depois a gente foi e agora serve como suporte. Já testou uma vez, mas o que me preocupa é o fato do Ibov, quando ele faz topos mais baixos, fundos cada vez ali mais baixos. Quando a gente olha aqui o gráfico, até o fundo do dia 27, e já fizemos nova mínima, inclusive hoje, né? A gente já tinha feito nova mínima ontem, mas hoje a gente renovou essa mínima, apesar ali da recuperação ao longo do dia. Mas preocupa um pouco ainda, né? Principalmente quando a gente olha para o cenário lá fora. Quando a gente pega a performance de, por exemplo, S&P e Nasdaq, que ainda é muito positivo, o Dow Jones é em patamar ali negativo no ano, mas que é o índice, inclusive, que mais se assemelha, digamos assim, à nossa economia de uma certa forma, dado que boa parte dessa performance do S&P e, obviamente, da Nasdaq veio de empresas de tecnologia e muito forte ali no início do ano. Preocupa um pouco, sim, o fato de a gente olhar para esse Ibov e a gente ver, por exemplo, como está aí na tela, o ADX, né, que é um índice, que é um indicador onde a gente tem ali uma forma de interpretar um pouco a força da tendência. A gente tem o menos DI, que é um indicador, digamos assim, de força vendedora ascendente, e por outro lado a gente tem o ADX que estava muito lá embaixo e agora já está em 15 pontos, ou seja, ainda não tem uma tendência, não tem uma força bem definida ali, mas ele começa a subir um pouco e se de fato a gente continua perdendo suporte, tem essa 200 ali no meio do caminho, nos 111.500 aqui. Aí a gente tem aquela região também que já foi testada e muito importante dos 109.500. Então assim, tirando um pouco do zoom, né, olhando um pouco mais, digamos assim, para um gráfico mensal, para um gráfico mais longo, de fato, a gente ainda tem uma lateralização. A gente não sai uma grande lateralização, a gente está falando aí, arredondando aqui entre 97 a 122 mil pontos, que é mais ou menos o range que a gente operou durante toda essa lateralização, que já dura bastante tempo. Mas assim, olhando para curto prazo, preocupa, né? Preocupa que apesar de hoje, de uma recuperação, a gente vem de 2 dias de forte queda. Quando a gente olha a performance de empresas hoje, quem segurou ali a peteca foram os bancos, né, que tem até performado relativamente bem dentro desse cenário mais difícil, talvez até uma expectativa do mercado de não ter olhado, de não ter achado que lá fora fosse ter um estresse maior, de como a gente está vendo nos juros. Então, assim, o mercado ele é todo correlacionado. Então, assim, quando a gente vê juros subindo, naturalmente a gente já espera um cenário um pouco mais difícil para as empresas, e principalmente para os valuations, e naturalmente a gente vê isso sendo impactado no mercado. A sensação que eu tenho é que talvez o mercado ele tivesse um pouquinho mais otimista e nos últimos meses, e aí agora veio um pouquinho, né, aquela ducha de água fria para acordar um pouco. Mas assim, sendo bem direto aqui, também não acho que seja o fim do mundo, acho que não tem muita novidade, digamos assim, para a gente acabar indo ali 97 mil pontos, por exemplo, de novo. Acho que ainda é um cenário, olhando para gráfico, olhando para a movimentação de preço ali, o price action, não vejo, por exemplo, a gente chegando lá nos 97 de novo. Perfeito, a gente teve uns 97 ali basicamente no segundo trimestre do ano, começamos no 109, fomos aos 96, 97 mil pontos, uma esticada braba aí de 4 meses, foram 4 meses seguidos positivos, são aqueles 4 meses cabalísticos do mercado, todo mundo fica assustado, fala, você tem 4 meses positivos, o seguinte pode cravar que vai vir queda. Nós realmente vimos essa queda em agosto e agora esses 113 mil pontos ainda está acima do 109, então no ano a gente tem um Ibov ainda no positivo, mas você comentou sobre essa lateralização zona de muito longo prazo, nós estamos aqui, abrir desde 2021, 2022, 2023,
realmente vindo aqui aos 96, 97, indo aos 120, voltando, vai, volta, estica, puxa, desde que nós atingimos estes patamares aqui próximos dos 116, 117 antes da pandemia. A gente teve uma queda forte na pandemia, uma recuperação ainda mais forte depois da pandemia, mas desde então a gente não sai do lugar. Então é uma lateralização zona aí para o Ibov, realmente faz muito, muito tempo que a gente não consegue sair dessa faixa de negociação. Nem para baixo dos 96, 97, mais ou menos. Aí você traz os números concretos aí, Lucas, que eu tô olhando com o meu dedo aqui, fazendo uns traçados meio estranhos. Mas é importante Mas é basicamente isso, né? Assim, também não adianta a gente pegar os extremos, porque também não faz muito sentido, mas é bom entender que tem ali uma grande lateralização no Ibov e, claro, né, a gente vai ter que ficar de olho ali para ver como que, principalmente Estados Unidos, né, a questão toda dos juros norte-americanos, de como é que o mercado vai se comportar por lá, como é que os investidores vão ver, porque, naturalmente, até uma reação natural pós-Copom, né, seria que a gente olhasse as curvas de juros e elas, de fato, continuassem caindo ou inclinando negativamente. Não, a gente viu um cenário inverso, porque no mesmo dia, né, na super quarta, a gente teve um cenário diferente pelos Estados Unidos. Então, por lá subiram, as curvas abriram e puxaram a gente por aqui também. Então, assim, é até um cenário, cara, é interessante assim, ficar de olho, e eu acho que um grande termômetro para o mercado é, de fato, a gente entender até onde vai esse estresse nos juros dos Estados Unidos. Tem gente já dizendo em 5%, acho que eu vi o CEO da BlackRock indicando possibilidade de 5% na T10, inclusive, que acho que é aquela taxa básica ali que todo mundo olha, o título de 10 anos nos Estados Unidos. E aí é ver se o mercado realmente compra essa ideia, né, Lucas? Ver até onde vai essa rentabilidade dos títulos e caminhando um pouco mais, que movimentos que a gente consegue aí ter na cabeça com esses últimos movimentos que tivemos no Brasil? Você vê um juro mais estressado nos Estados Unidos pesando ainda mais para a nossa Bolsa de Valores. Como que você leria este cenário de uns títulos de dívida nos Estados Unidos, ainda mais aqueles mais longos, ainda mais estressados? Porque tem payroll na sexta-feira, outro evento grande aí do mercado financeiro, né? Boa. A gente, cara, assim, e aí eu vou falar muito pela parte do gráfico, né, que a gente acompanha também, sejam os títulos de 10 anos, de 20. Então, a gente ainda vê um cenário de estresse e, obviamente, quando a gente fala também de DXY, até já puxando um pouco para dólar, porque impacta também aqui a nossa bolsa. A gente ainda vê um cenário também difícil, né? A gente vê o DXY ganhando muita força ao longo dessas últimas, 4 semanas praticamente, ganhando bastante força. Então, assim, não é só dólar versus real, é dólar versus mundo. É uma situação estrutural mundo e não uma situação local Brasil. Então, e apesar disso, quando a gente olha também para, assim, até uma reflexão interessante, quando a gente olha para a performance do dólar frente ao real no ano, né, o real, na verdade ao contrário, o real frente ao dólar, ainda é uma situação, cara, assim, bem tranquila, digamos assim, né? Não tem nenhuma grande surpresa em relação ao que vinha, por exemplo, negociando até no ano passado. Então, assim, o dólar estressou bastante o DXY, então acho que vale também ficar de olho no dólar, não à toa, a gente hoje, né, viu o dólar, ontem, a gente viu esse dólar, hoje até na abertura ele abriu com um gapzinho de baixo, depois ele começou a andar, então o dólar ainda continua com uma força compradora. Mas acho que é um pouco daquilo, né? Não é um momento de talvez abrir grandes operações de compra, mas ficar de olho porque sempre tem oportunidade. Mas, obviamente, é um momento para você deixar seus stops mais bem ajustados, o que já estopou, estopar, dar uma respirada e aí sim, né, em algum momento onde a gente tiver talvez um cenário uma narrativa de mercado um pouquinho melhor, um cenário um pouquinho melhor, aí sim voltar a tomar posições mais longas. É aquele negócio, né? Não seja cabeça dura, principalmente nesses momentos, né? Estopou, não tem mais jogo, né? O Lucas, acho que é uma dica interessante aí para quem insiste em algumas operações de vez em quando. Com o mercado do jeito que está, tem que obedecer mesmo o contingenciamento de riscos, a estratégia de investimento, porque senão pode se prejudicar aí no final do dia, né? Exatamente, não vai ficar, né, aquela brincadeira que a gente faz, o day trade vira o swing trade, que vira né, que vira um buy and hold no final das contas. Hold, que depois no final das contas aquele negócio, algum dia, aquele ativo ele volta, né? Você fica aquela narrativa, um dia ele volta, ou fica para aposentadoria, né? Então, exatamente. Minha sugestão é não fazer isso.
É o relacionamento tóxico com algumas ações aí na carteira. Não dá para deixar aí um ativo passar desses limites ou mudar da estratégia no meio do caminho. Você mencionava justamente a questão do dólar, o pessoal me pedindo bastante para darmos uma olhada em dólar. Você tem os gráficos do dólar por aí, seja o à vista, seja o futuro, não sei qual que você prefere utilizar. A gente comentou um pouco sobre DXY, eu destacava no pregão de ontem. Acho que todas as maiores moedas do mundo estavam perdendo contra o dólar, não tinha ninguém no positivo, em exceção ao ien japonês, por algumas movimentações, claro, da autoridade monetária. Mas fora o ien japonês, está todo mundo apanhando, era o próprio euro, era a libra esterlina, o franco suíço, todas as moedas aqui latino-americanas, estava todo mundo perdendo em relação ao dólar. Ontem um dia bem caótico, hoje está um pouquinho melhor, mas ainda continuamos com estes altos patamares. Boa, se quiser botar o gráfico na tela, assim, por favor. Tá aqui, né? Quando a gente fala aqui de dólar, desde o último fundo, já quase 7%, chegou, se a gente pegar aqui os extremos, até chegou a subir mais de 7% em poucos dias. Então, assim, de fato, é uma movimentação mais forte. Se a gente tirar um pouco desse zoom aqui, a gente também tem uma grande lateralização no dólar, né? Olha aqui, né? Esse aqui, desde lá a gente pode falar desde 2022, praticamente, talvez até de 2021, nessa região aqui, 21 também, olha lá. Então, assim, a gente está também bem travadão entre 5, era 5 até 5,15 e agora a gente conseguiu até um alívio nessa pressão compradora do dólar. Fomos abaixo ali dos 4,80 e agora volta um pouco com esse estresse. O fechamento de hoje ele indica uma possível correção, dado essa forte, digamos assim, arrancada do dólar, mas ainda é um cenário, cara, olhando para cá, eu ainda acho que o dólar tem mais espaço para subir. Obviamente, uma correçãozinha, 1 ou 2 dias ali também não seria nenhum absurdo para a gente voltar, por exemplo, para essa região dos 5,5, que era uma região também importante quando a gente olha para intraday, mas de forma geral o dólar continua, seja o DXY lá fora, ele não, por enquanto também não dá sinal de correção, então a gente segue dólar por aqui e no mundo com força. O dólar estava blocadaço no começo do ano, não saía muito do lugar, aí deu uma caída, blocou de novo. Foram 2 estágios aí para a moeda norte-americana, né? Impressionante como essa movimentação do dólar, a gente estava até comentando lá entre o time que como estava difícil o mercado algumas semanas atrás, que o mercado estava muito travado, né? Aí ele deu aquela chacoalhada em alguns dias, principalmente para quem está fazendo ali no day trade, o mercado estava bem difícil nas últimas 2 semanas e aí agora pelo menos ele pegou uma direção. Obviamente a gente gosta de ver o mercado subindo, mas pelo menos para quem faz ali um trade, né, um pouco mais rápido, o importante é ter direção. Quando não tem direção é que geralmente a gente não performa muito bem, mas aí agora espero que esse mercado ele volte a ser um mercado positivo, né? Com o Ibov subindo e o dólar caindo, mas está difícil de ver essa situação tão cedo, pelo menos. É aquele negócio, no final das contas, o que importa é estar na ponta certa. Né? Exatamente. Estar na ponta certa, tentar enxergar ali alguma oportunidade. Maurílio, por favor. Ô Lucas, eu queria pegando aqui os 4 papéis em alta que ficaram mais valorizados nesta quarta-feira. 2 a gente já analisou um pouquinho aqui durante o programa e durante essa semana. Então, um é o iDuc, né, aqui que a gente viu hoje a notícia aqui no programa, que tem a ver com a abertura de novas vagas nos cursos de medicina, setor de educação. A CVC, a gente também já falou um pouco essa semana, novos acionistas, novos grupos, mas uma está me chamando a atenção e eu queria que se você pudesse abrir aí, explicasse para a gente o que pode estar levando a essa alta, porque é uma alta bem expressiva, né, de 7% da Localweb, uma empresa aí da área de tecnologia. O que aconteceu nos últimos dias, aí, nas últimas semanas, em relação à Localweb, o que pode estar levando a esse movimento e se é algo que você indica? Boa. Vamos lá. Então, vou começar respondendo pelo contrário. Ainda para a gente não é um movimento para compra. Por que não seria um momento para compra ainda? A gente ainda tem uma média móvel de 200, que serve como um benchmark de tendência de longo prazo. Logo na frente, e aí isso serve como resistência, a gente tem as médias, né, tanto de 21 como de 63 também acima do preço, então isso naturalmente traz para a gente um cenário de uma tendência de baixa, pensando aí em curto prazo. E aí a gente precisa dessa reversão para a gente começar a pensar em compras. Obviamente a gente pode ser um pouco mais agressivo em certos momentos, sim. E o cenário de hoje é um cenário relativamente positivo, a gente tem um volume bem maior do que dos últimos dias, com uma recuperação interessante, mas eu acho que a gente ainda precisa mostrar
mais força, mais... quebrar mais resistência, digamos assim. Exatamente, mais consistência. A gente tem uma resistência aqui, ó, de um último fundo do último topo, mais ou menos na região dos 6,50, que também é um ponto ali para a gente ficar de olho, que geralmente números redondos, eles são resistências ou suportes psicológicos. E aí, assim, para pensar numa compra, pelo menos ele teria que romper esses 6,50. Mas assim, aí eu seria bem agressivo. E aí, quando eu olho também para os indicadores, eu vejo um ADX, perdão, ainda em patamares baixos, ou seja, não indicando uma força de tendência, e a gente pensando em comprar, naturalmente a gente busca ativos que têm pelo menos um ADX acima de 20, e também olhando um IFR que, beleza, está numa normalidade ali nos 45, até beliscou a região dos 30, mas quando a gente tem uma região, acho que uma tendência um pouco mais bem definida, a gente tem que também mexer um pouco nessas regiões de sobrecompra e sobrevenda. Quando a gente tem uma tendência de baixa, a gente joga um pouquinho mais para baixo. Quando a gente tem uma tendência de alta, a gente joga um pouco mais para cima. Então, assim, olhando aqui, interessante a valorização de hoje. A gente está falando aqui de pouco mais de 7%, mas ainda não acho que seja o momento, graficamente falando, para uma compra, tá? O BTG falou essa semana também sobre a indicação de compra de todas as empresas do setor sucroalcooleiro, principalmente ligadas ao açúcar, né? É uma posição que, inclusive, a gente trouxe a notícia aqui no programa hoje também, a Jalles Machado anunciando aumento né, no número de cotas, investimentos novos em uma fábrica. E aí, é um mercado promissor, é um mercado doce? E destaques positivos de setembro, né, Maurílio? Tinha ação ganhando 8%, 7% em setembro, Exatamente. Enquanto o mercado estava de lado. Então, acho que é interessante também a gente bater nessa tecla se há algum destaque dentro deste setor de sucroalcooleiros. É um setor doce, como o Maurílio sacou? Gostei da brincadeira. Bom, cara, sim, é um setor interessante. Nesse momento, quando a gente olha aqui para as médias mais curtas, por exemplo, os Jalles, está entre as médias, então não é o melhor momento para se comprar, mas sim, é um ativo que está com uma tendência de alta, tanto ela, por exemplo, quanto São Martinho. São Martinho, inclusive, figurou durante bastante tempo em algumas operações que a gente fez ali com análise técnica, então era um ativo que a gente estava de olho já há bastante tempo e vem. Né? Naturalmente, a gente olha aqui essa inclinação dessa média de 200 mais positiva, as médias... agora a gente tem até... os preços até recuaram um pouco aqui, mas assim, a gente ainda tem uma média de 63 dias aqui dando suporte para os preços. Se a gente botar aqui no gráfico semanal, por exemplo, a gente ainda vê, né, toda essa arrancada aqui interessante. Então é natural também que a gente tenha, a gente saiu aqui hoje a gente está falando de R$7 para bater 9,15 mais ou menos, 9,20 ali. Então, num prazo curto de tempo, é natural, é normal que a gente tenha essas correções quando a gente olha para gráficos mais curtos. Mas ainda me parece bem interessante, seja Jalles ou São Martinho também, tá? Maravilha, então são várias empresas aí que podem se beneficiar desse rally do açúcar. Tem notícia recente, não tão recente assim, porque já faz um tempo, mas os ativos já foram beneficiados por conta disso, da proibição da Índia da exportação de açúcar, especificamente da commodity, então acaba atraindo os olhos dos investidores a estas empresas que são teoricamente bem posicionadas no setor, não só aqui no Brasil, mas mundialmente também, com a exportação desse tipo de commodity. Então, a revisão de BTG, empresas que tiveram um desempenho interessante recentemente e, claro, devem ficar aí no radar dos investidores. Acho que estamos encerrados por aqui no Ibovespa, viu, Maurílio? Nós temos aí o fechamento do dia, vamos à carteira do Ibov, se eu conseguir abrir por aqui. Eu tinha deixado a Ferbasa por conta, claro, deste desdobramento, mas vamos ao Ibovespa no dia de hoje, aqui no Profit Pro do Analógico, para dar uma olhada em como é que tá. 0,17. Nos seguramos. Acho que não dá para falar que foi um dia bom, porque ainda estamos nos 113.607 pontos. 16 bilhões 280 milhões de reais de volume. Estamos na média de setembro, e setembro foi o pior mês desde junho de 2022, então a média de volume aqui nos últimos 3 dias está bem baixa, hein? É uma escadinha, Maurílio. Na segunda a gente teve 11 bilhões, na terça a gente teve um pouquinho mais, 15 bilhões, hoje 16, está melhorando aos poucos, mas longe de ser um volume bom aqui para a carteira do Ibov, para a nossa bolsa de valores. E dólar futuro, 0,13, 5,17. Principais destaques positivos, nós temos aqui Dux, CVC, Localweb e Arezo. Já trazia aí alguns ativos que apanharam bastante, hoje se recuperam um pouco. Petrobras, principal destaque negativo do dia, 13,97, Petri 4 e Petri 3
compartilham essa primeira colocação dentre os descontos da carteira do Ibov. 3R Petróleo, PetroRecôncavo, Prio, todos os ativos ligados de certa forma ao petróleo, que hoje derreteu, também estão aqui entre os principais destaques. Então, é um dia meio monotemático. Vamos ao volume. Lucas trazia essa participação boa dos bancos na manutenção deste movimento positivo do Ibovespa. Nós temos por aqui Bradesco, B3, Itaú, Banco do Brasil, todos os ativos mais negociados do dia em campo positivo. Então, bancões realmente pesando para a carteira do Ibovespa, tentando segurar um pouco este nosso índice. 13,38 para Bradesco, 2,29% para Itube, BB, Banco do Brasil, 0,75%, a própria B3, 13,22%, não é bancão, mas está no setor financeiro. E do lado negativo temos Petri 4, Vale 3, commodities como um todo brigando aí com a nossa Bolsa de Valores. Então, este é um cenário geral para o nosso Ibov. Lucas, uma das últimas perguntas aqui. Esse volume está me preocupando bastante, cara. Setembro foi ruim, uma média de 16 bilhões de reais por dia. E parece que a gente começou pior ainda este mês de outubro. O volume foi embora. Ninguém quer negociar aqui mercado brasileiro não, viu? Não preocupa só você não, até preocupa bastante gente. Mas assim, de fato, a gente tem uma queda relevante no volume. A gente já via essa queda praticamente lá desde 2021, até num pace, digamos assim, mais lento, né? A gente acompanha diariamente a questão do volume, até muito por conta... obviamente ainda tem um volume razoável, mas quando a gente olhava, eu lembro que a média era 22, 23 e agora a gente está falando de 16, né? Então é uma situação que não é muito positiva, mas também a gente tem que fazer também acho que um pouco do exercício de cenário e principalmente falando de juros, né? A gente teve um fluxo muito grande indo para a renda fixa e acho que de certa forma isso é natural quando a gente tem juros nos patamares que a gente teve. Mas a gente está na expectativa aqui, vamos ver se melhora essa questão de fluxo aí ao longo dos próximos meses. Obviamente, precisamos também de uma melhora na questão de juros dos Estados Unidos. Maravilha, Estados Unidos é uma draga, um ladrão de liquidez mundial. Tá complicado, tá todo o dinheiro indo para lá. Quem tem, claro, facilidade de locomover este capital, joga de um lado, joga para o outro, acaba alocando nos ativos com a maior atratividade. Estados Unidos com essa... Cara, os títulos estão muito altos, são patamares de 2007, é pré-crise de 2008. Então é um patamar muito grande para o juro norte-americano. Isso acaba trazendo, claro, bastante atratividade para esse tipo de ativo. O pessoal acaba levando o ativo para fora, favorece um pouquinho também a moeda norte-americana. Ou o pessoal não coloca dinheiro aqui para negociar em Brasil, em outros mercados emergentes. Tem vários fatores que devem ser observados aí, porque corroboram também para essa narrativa do volume baixo aqui na Bolsa de Valores. Foi uma notícia que me chamou a atenção. Setembro foi bem ruim em questão de volume, média ali de 16 bilhões de reais. Isso não é legal para a nossa Bolsa de Valores, não. Ô Maurílio, último destaque do nosso Momento BTG de hoje. Alguma pergunta específica para o Lucas? Por favor, fica à vontade. Eu queria falar com o Lucas sobre uma outra recomendação do BTG também para a Allos, né, que mostrou aí essa definição, tomou essa decisão de vender participações em 2 shoppings e deu foi como uma atitude de demonstrar uma boa intenção, podemos dizer assim, Lucas. Como é que, porque o BTG também deu um sinal aí positivo e ok para esse tipo de negociação, né? O setor de shoppings caminhou na contramão também do setor de varejo, né? Desde o final da pandemia. O varejo está de um lado, os shoppings estão do outro, até na cotação dos ativos, né, Lucas? Exatamente. Bom, vamos lá. Pensando num tradezinho mais curto, e acho que até, mais uma vez, o exercício quando a gente fala de valuation, quando a gente fala de análise fundamentalista, os prazos eles são bem mais longos do que o que a gente usa geralmente. Mas falando aqui de análise técnica, a gente ainda vê um pouco de pressão vendedora nos últimos dias. Hoje foi um dia positivo, sim, mas a gente tem as médias cruzadas para cá. Por outro lado, quando a gente pega a performance do ano, é algo assim, muito positivo. Então, a gente entende que é um momento de correção dentro de uma tendência mais longa de alta. Então, sim, me parece, pensando até em prazos mais longos, um bom momento para se comprar. A gente ainda tem a média de 200 aqui inclinada positivamente. A gente tem aqui ainda, seja o próprio ADX que eu falei tanto, melhorando aqui de patamar. E se a gente tiver... principalmente o rompimento desse último topo aqui, mais ou menos na região dos 22,75 ou 22,70 por ali, começa a ficar interessante sim. Então a gente já está próximo, o volume de hoje foi um volume muito bom, isso é um ótimo sinal para
para a gente pensar numa reversão de tendência de baixa, de curto prazo, para a recuperação da tendência mais longa. Então, sim, para mim ainda é bastante interessante e vale ficar de olho, sim. Maravilha. Lucas, para nós encerrarmos essa conversa, alguma mensagem aos investidores, um destaque aqui para esta semana conturbada? Sei que é difícil para quem está investindo, para quem está na ponta ali trabalhando todos os dias com o mercado financeiro, como é o seu caso, para quem está aqui reportando do lado jornalístico da coisa. A semana está complicada. Alguma mensagem aos investidores, algum destaque neste momento final aqui, neste nosso momento BTG? Boa. Acho que mar calmo não faz bom marinheiro. Então, acho que é natural, é normal. O mercado, como o próprio nome diz, o que a gente faz aqui no dia a dia é renda variável. Então, usem stop, tenham calma e mantenham dentro da sua estratégia de investimento, que a chance de dar certo é gigantesca. Então, acho que esse é o resultado do que eu queria trazer aqui no dia, para vocês não ficarem também... eu sei que às vezes quando a gente olha para curto prazo parece alguma coisa mais, digamos assim, tenebrosa, mas tudo passa e daqui a pouco a gente está bem de novo. Legal, Lucas Claro, muito obrigado. A gente se despede de você e essa foi mais uma edição do Momento BTG. Agora, às 5h25 da tarde, a gente continua aqui com o Closing, acompanhando as repercussões, as análises depois do fechamento do mercado nesta quarta-feira. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, vai voltar com muito mais assuntos, com outras informações, outras notícias para você. Enquanto isso, eu quero te convidar para acessar o site da BMC News. Lá você encontra notícias atualizadas a todo momento, a todo minuto, com informações importantes não só do mercado financeiro, como também do nosso dia a dia, de economia, do dia a dia da cidade. Então aproveite esse intervalinho, aproveite se você está aí no YouTube e já conheça o nosso site da BMC News. Então, como a gente combinou, o intervalo não vai demorar, tá bom? A gente volta com mais informações, mais análises aqui no nosso fechamento do mercado desta quarta-feira. A gente fica te esperando e você não sai daí, a gente volta já já. BMC News. Informação que gera valor. A partir do dia 5 de outubro, nós estaremos aqui na BMC News com o programa Money Report. Um programa com 3 convidados especiais que vão discutir temas relacionados ao mundo dos negócios, economia e política. Enfim, grandes assuntos que importam para você e sua empresa. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você que sempre teve vontade de entender o mundo dos investimentos, mas nunca soube como, eu tenho um recadinho para você. Em parceria com a B3, a BMC News traz o BMC Quest. Serão ao todo 14 módulos que vão ajudar você a se tornar confiante para tomar as decisões na sua vida financeira, conquistar um futuro promissor e ter uma melhor relação com o seu dinheiro. Tudo isso em um só lugar com um time de especialistas de ponta. São as ações listadas nas bolsas, os fundos de investimentos, fundos imobiliários. Embarque nessa jornada com a gente você também. Saiba mais em bmcnews.com.br/class ou escaneie o QR Code que está aparecendo na sua tela. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida.
Você sabia que a Venezuela é o país com o menor salário mínimo da América Latina? Que esse continente é marcado por altas inflações e economias conturbadas, isso nós já sabemos. Mas vamos ver quais são os 3 países com os menores salários mínimos da América Latina. Em primeiríssimo lugar, sem surpresas, aparece a Venezuela, país que passou de 4ª economia mais rica do mundo para quase 95% da sua população na pobreza. Atualmente, o salário mínimo por lá é de 7.000 bolívares venezuelanos. Esse valor equivale a cerca de $1,74 por mês. Em segundo lugar, eles, os nossos hermanos argentinos. O salário mínimo atual do país é de cerca de 87.987 pesos, cerca de $415 mensais. E para finalizar esse ranking, a República Dominicana aparece no 3º lugar, com 24.150 pesos dominicanos por mês, aproximadamente $437. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta ao closing. Eu torci e finalmente fechamos no positivo. Aí entre perdas e ganhos, aí no calar do dia, nós estamos aqui com o Ibovespa, como eu trazia no bloco anterior, com fechamento positivo. Ibov no positivo depois de 2 dias terríveis aqui para a nossa Bolsa de Valores, 113.607 pontos. Não é um patamar interessante, preocupa os analistas técnicos, inclusive o Lucas Claro do BTG já fazia essa ponderação, aquela região dos 104, 103 em que estamos neste momento. É bem perigosa, nós temos a média de 200 períodos lá embaixo, 111.562 e talvez algum outro ponto de resistência, segundo a análise do Lucas, lá nos 109.000 pontos, 110.000 pontos. Então, temos essa escadinha aí para seguir, eu estou torcendo para a Bolsa se recuperar, eu quero um outubro digno aí de um mês das crianças, viu, Maurílio? Quero alegria nessa Bolsa de Valores, quero o papai feliz no final do mês para comprar presente para os filhos. É isso que a gente está trazendo aqui para a Bolsa de Valores. Mas, por enquanto, nós estamos no positivo, segurando um pouquinho a bronca nessa quarta-feira, mas a semana está pesada. Eu vou falar para você que a semana está bastante pesada. E lembrando, mês das crianças, a gente trouxe essa notícia no closing anterior, talvez o varejo se anime um pouquinho, né? O pessoal está projetando as vendas de final de ano com um pouquinho mais de intensidade. É Black Friday, é Cyber Monday, tem um monte de nome estranho para impulsionar esse varejo no final do ano. E para as crianças, aí tem uma expectativa também, não só de aumento de vendas, como aumento no valor do presente. Então pode aumentar aí 7% mais ou menos, a gente viu ontem aqui, o preço do presente que o papai, que a mamãe vai dar para as crianças no dia 12. Semana que vem, né? Hoje é quinta-feira que vem, Dia das Crianças, que também coincide com o feriado de Nossa Senhora Aparecida. Maravilha. Inclusive, vamos aguardar aí, vamos ver como é que a Bolsa vai se comportar. Se o volume está baixo em semana sem feriado, Maurílio, tem feriado na China, mas é outra história. Se o volume está baixo por aqui, sem feriado no Brasil, semana que vem nós podemos ter aí uma sexta-feira especialíssima com um volume maravilhoso, viu? Não estou fazendo previsões, o mercado pode dar uma bela de uma porrada para cima até a próxima semana. Por enquanto, temos sim um volume bem abaixo do que gostaríamos. Vou fazer até um exercício interessante, Maurílio. Vamos lá. Eu sempre faço o agregado, o aglutinado da semana na sexta-feira. Sim. Mas como a gente teve 3 dias bem movimentados, eu vou antecipar um pouquinho essa minha atualização da semana. Como é que está esse começo de mês no mercado brasileiro? Vamos aqui à variação semanal e, pelo amor de Deus, hein, dá para ver que o negócio não está muito bom não, né? Olha aí. Todo mundo no vermelho, tem poucos ativos aqui em patamar positivo ainda nesta semana, mas o negócio tá feio para todo mundo. Quem perde mais? Quem é mais descontado? MRV, 11% de queda em apenas 3 dias. Magazine Luiza com 10,85% de queda em apenas 3 dias. Hoje se recupera, mas não é o suficiente para neutralizar essas perdas, então 10,85%. Vamos! Estreante da carteira do Ibov em setembro, perdeu bastante valor. Começa este outubro também perdendo bastante valor. Então, foi um grato evento, a entrada na carteira do Ibovespa.
no principal índice acionário do Brasil. No entanto, desde então só perde valor, 10% de queda já nestes últimos 3 dias, que correspondem ao mês de outubro como um todo. Pets, Azul, Grupo Casas Bahia, PetroRecôncavo, Apivida, 3R Petróleo e Prio são os outros destaques negativos. REC V3, PetroRecôncavo, também integrou a carteira do Ibovespa no mês passado. Teve um mês negativo e agora continua este movimento de queda. Do lado positivo, nós temos Ydux, se recupera no dia de hoje, um baita desempenho nesta quarta-feira, mas esse desempenho ele consegue neutralizar as perdas e até jogar o ativo para o positivo, 5,33% de alta. Fleury, nós demos a indicação de Citi, Fleury passou 2 dias seguidos no positivo, hoje corrigiu um pouquinho, viu, Maurílio? Fleury que estava subindo, hoje caiu 0,94%, mas o resultado na semana ainda é bastante positivo, 4,62%. Para BB Seguridade, 3,17%. BRF, Vivo, Suzano e Natura completam os ativos com as maiores altas desta semana. São apenas 3 dias, estamos na metade da semana, vamos ver se isso aqui muda de alguma forma até sexta-feira. Eu quis fazer esse apanhado, trazer essas informações, porque um movimento neste começo de semana está brutal, está muito forte, tem ativos perdendo e ganhando bastante valor e, claro, este mau humor com os mercados internacionais acaba prejudicando muito a nossa Bolsa de Valores. A maioria no negativo, tem um apanhadão de gente aqui no vermelho e apenas alguns ativos no positivo. Se eu quiser fazer a conta aqui, eu até faço um pouquinho, eu sou ruim de cabeça, então vai demorar, mas eu faço essa conta daqui a pouquinho e trago na semana quantos ativos estão no positivo na carteira do Ibovespa. Nós temos também o aglutinado do ano, mas isso aí eu deixo para uma outra hora para a gente ter essa conversa, porque alguns setores se destacam, o setor de construção civil principalmente. As construtoras neste ano tiveram um baita desempenho, em especial aquelas de baixa renda, com as perspectivas mais positivas para o plano Minha Casa Minha Vida, viu, Maurílio? O pessoal está reforçando este plano, o governo Lula quer voltar a incentivar muito essa construção de residências populares e algumas empresas que estão aqui na Bolsa de Valores também podem pegar parte deste mercado e se beneficiarem com este novo Minha Casa Minha Vida. É o caso da Tenda, que é o melhor desempenho do ano no segmento. Então, este é o cenário para o mercado no Brasil no dia de hoje e na semana nós temos um começo de mês ruim. Não vou falar que tá bom não, porque o negócio tá feio, viu, Maurílio? Um pouco agora sobre tecnologia, Gabriel, amigos que estão acompanhando o Closing aqui na BMC News. A Meta, empresa norte-americana dona das redes sociais Facebook e Instagram, voltou a ser assunto devido a uma nova leva de demissões em massa. Desta vez, os cortes afetam a divisão de desenvolvimento do metaverso. Segundo informações da agência de notícias Reuters, os ex-funcionários foram informados da demissão em massa por uma publicação no fórum de discussão interno da Meta, que é chamado de Workplace. A companhia já tinha demitido uma série de funcionários em maio na tentativa de conter custos e melhorar a eficiência da companhia. Na época, os cortes foram bem recebidos pelo mercado. Aliás, essa é uma das notícias que está em destaque no site da BMC News. A gente tem também lá algumas declarações do Mark Zuckerberg, que apareceu essa semana aí nas redes sociais com o rosto machucado, diz que isso aconteceu por causa de uma aula de boxe um pouco mais intensa. Enfim, isso aí se misturou a todo esse clima de pessimismo, principalmente depois dessa notícia em relação às demissões. Aqui um parêntese sobre esse setor de tecnologia e sobre essa aposta no metaverso. O que os analistas dessa área de tecnologia falaram para a gente no começo desse segundo semestre? Que as empresas de tecnologia, principalmente o Facebook, investiu muito nesse setor de metaverso. Chegou a mudar de nome, deixou de ser Facebook para ser Meta, porque acreditava no metaverso. Só que isso exigiu um investimento muito grande por parte das empresas e não se concretizou. Não teve um retorno financeiro esperado, então esse projeto está sendo deixado de lado. O Instagram, o Facebook voltaram a ser os principais negócios dessa companhia. A companhia focou em rede social, porque acredita que o quê? Que o que ele sabe fazer é rede social. Então hoje, o próprio Instagram, quem acessa o Instagram sabe que você a todo momento é bombardeado por informações para você impulsionar os seus posts.
O que é isso? É uma tentativa do Instagram capturar esse dinheiro do usuário, capturar esse recurso que antes ficava aí circulando entre outras empresas e os usuários. Então, o Facebook, o Meta, né, o Instagram, quer justamente viabilizar isso. E isso é visto com bons olhos pelo mercado, que chegou a fazer uma boa análise aí dos primeiros, das finanças dessas empresas e chegou a entender que, de fato, estava indo num bom caminho e que as empresas estavam no positivo justamente por conta dessa mudança. Agora, a decisão do Facebook, da Meta, justamente é essa, demitir mais gente, o que indica que esse projeto aí de metaverso, pelo jeito, não é prioridade mesmo, Gabriel, está sendo deixado de lado e o que a gente vai ver a partir de agora, cada vez mais, é o investimento em redes sociais e justamente tentar transformar o like em grana. Inclusive tivemos um anúncio ou a especulação de que a própria Meta está especulando um valor para que seja utilizada a rede social do Facebook e também do Instagram sem anúncios, né, Maurílio? Então, talvez os anúncios cheguem com mais peso nessas redes sociais e seja aplicado um valor para que eles não apareçam durante a sua utilização, durante o seu uso. Eu sou usuário, quero ficar vendo meu Instagram sem anúncios, vou ter que pagar, basicamente como acontece também com o YouTube. Já tem o mercado precificando aí, projetando essa cobrança de $14. $14 eu acho um pouco excessivo, mas claro, a precificação fica com a Meta. Meta que trocou de nome, né, Maurílio? Isso. Era Facebook, trocou o próprio nome para Meta para aproveitar esse hype da tecnologia e agora está descartando um pouquinho este projeto. Novas demissões e como nós dimensionamos na notícia que trouxemos agora, ou dimensionamos desde o começo do ano, cortes de custos para empresas de tecnologia são bem vistos pelo mercado. Meta acabou as negociações subindo ou descendo, Maurílio? Só depois de demitir uma porrada de gente, tá? É só uma especulação aqui. Como que você acha que fechou o dia da Meta lá no mercado norte-americano? Eu chuto que fechou em alta. 1,54% de alta. Corte de custos, otimização de operação, é notícia positiva para as empresas. Acionistas felizes. Exato. Deixa o acionista feliz porque demonstra ali que a empresa ou os executivos estão tentando equilibrar as contas no final do mês. Em maio nós já tivemos uma forte demissão para a Meta e agora, novamente, uma demissão que afeta o desenvolvimento da tecnologia do metaverso. Essa semana, inclusive, voltou a virar notícia, né, Maurílio? A gente teve a primeira entrevista transmitida ali diretamente do metaverso. O mercado ficou um pouco mais animado, falou, não, agora a tecnologia sai do lugar, agora sim a gente vai ter aplicação na vida real. Novamente aí, logo em seguida dessa notícia, dessa entrevista que foi feita com o próprio CEO da empresa, com o Mark Zuckerberg, nós temos a demissão de boa parte aí da equipe que desenvolve essa tecnologia dentro da empresa. No entanto, o mercado vê com bons olhos, 1,54% de alta. São aquelas notícias que são negativas, mas no final, para alguém é positivo, né? Então é difícil fazer essa análise, é difícil o apresentador vir aqui e classificar uma notícia como positiva ou negativa. Tem gente que perde, tem gente que ganha. No final das contas aí, a gente olha para o mercado e tenta identificar o que está acontecendo. Se você vai estar numa ponta, se você vai estar na outra, se você vai estar vendendo, se você vai estar comprando, aí faz parte da própria estratégia de investimento de quem está nos assistindo. Mas notícia interessante, né, Maurílio? Demissão que gera valorização da empresa. É assim que funciona o mercado. Exatamente, é a tentativa de manter tudo no azul, né? Tudo no positivo. Agora a gente volta aqui para o Brasil para falar sobre a aprovação pelo Senado do projeto de lei que regulamenta o mercado de carbono no Brasil e cria o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa. Essa regulamentação estabelece cotas máximas de emissão de gases de efeito estufa para empresas em um ano. No entanto, os senadores, na hora de votar, excluíram as empresas do agronegócio. Houve, inclusive, um forte lobby, né, principalmente da bancada ruralista, um pedido, projetos, emendas, e no final a proposta, né, foi aprovada, mas sem contemplar as empresas do agronegócio. Entrarão nesse mercado de carbono as empresas e as pessoas físicas que emitirem acima de 10 mil toneladas de gás carbônico por ano. A quantidade de emissão deve ser monitorada e informada pela própria empresa. O projeto também cria um certificado que vai garantir que a empresa que reduz as emissões de carbono produz créditos. E a compra e a venda desses créditos deverá ser efetuada em bolsas de valores, com regulamentação e supervisão da Comissão de Valores Mobiliários.
um assunto também muito interessante, muito atual, né, Gabriel? Então a gente está falando aí de futuras negociações na Bolsa de Valores. Exatamente, inclusive alguns governadores, alguns entes públicos já se demonstram favoráveis à regulamentação deste mercado de crédito de carbono aqui no Brasil, até para aproveitar áreas preservadas, viu, Maurílio? Você transformar aquela floresta preservada, aquela área de preservação ambiental, que é muitas vezes alvo de madeireiros ou de comerciantes ilegais que exploram aquela região, você acaba transformando aquela área preservada talvez em crédito de carbono que pode ser utilizado por um comissionado, por alguém que está recebendo aquela concessão de uma terra para ser preservada. O Helder Barbalho, governador do Pará, ele já mencionou este projeto de concessão de áreas preservadas e também concessão de áreas a serem reconstruídas, ou seja, restauradas, justamente para aproveitar este mercado de crédito de carbono, mas que ainda não era regulamentado no Brasil. Ainda não é, mas o projeto está avançando de forma bem acelerada aí no Senado. A gente pode ver novos capítulos daqui a pouquinho. O que não está rodando de forma acelerada no Congresso, Maurílio, é a discussão sobre aquele PL dos fundos, taxação de fundos offshore e de diversos outros fundos aqui, para aumentar a arrecadação do governo. Nós temos a informação já confirmada pelo broadcast de que alguns líderes da Câmara já apostam que essa votação do PL dos fundos vai ficar só para a próxima semana. Arthur Lira disse que não votaríamos hoje, provavelmente amanhã, mas os líderes da Câmara já estão indicando a votação do PL dos fundos para a próxima semana. Isso é uma previsão, ainda não temos, claro, a pauta da Câmara dos Deputados a ser discutida, mas, segundo os líderes no Congresso, essa postergação, esse adiamento não teria efeito absolutamente algum, não traria um prejuízo para o projeto. E na visão dos aliados do presidente Lula, Pedro Paulo está muito bem alinhado com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Eu digo Pedro Paulo, que é o deputado do PSD do Rio de Janeiro. Então, nós temos esse projeto a ser utilizado pelo governo federal para aumentar a sua arrecadação, para equilibrar as contas em 2024. Para que isso aconteça, esse projeto tem que ser aproveitado para ser aprovado ainda em 2023, para, claro, precificar as contas do ano seguinte, mas o tempo vai passando, o passado vai pesando. Nós estamos aqui, já no mês 10, faltam apenas 3 meses cheios, aí, já que a gente está no comecinho do mês 10, para aprovarmos todas as medidas arrecadatórias do governo para equilibrar as contas em 2024. Claro, teremos algumas outras medidas aprovadas talvez no ano que vem, mas o grosso tem que acontecer agora em 2023. E esse PL dos fundos é sim um mecanismo do governo para taxar o crédito, ou seja, aquilo que já está em estoque de investimentos no exterior. Deve ficar para a próxima semana. Se demorar como os outros projetos que eram para ser votados depois do recesso e não foram até agora, né, Maurílio? A gente deve ver mais e mais capítulos dessa história do PL dos fundos lá na Câmara dos Deputados, que está sendo ainda muito discutido. É isso, 17 horas e 47 minutos, horário de Brasília. Você está acompanhando o closing com o fechamento do mercado aqui na BMC News. Só para você que está chegando agora se atualizar, a gente fechou hoje as bolsas de valores nos Estados Unidos em alta. Dow Jones operou no positivo, terminou o dia 0,39%. S&P 500 terminou o dia com alta de 0,81% e a Nasdaq terminou em alta de mais 1,35%. Ibovespa também fechou em alta, 0,17%. O dólar caiu bem pouquinho em relação a ontem, praticamente estável. A gente também a gente mostrou aqui muitas informações hoje aqui no programa, falou com especialistas e agora o Gabriel tem mais um destaque ali do nosso monitor de calor. O que dá para a gente ainda destacar agora nesse finalzinho de programa, hein, Gabriel? Vamos ao setor de bancos. Eu falei um pouco sobre os bancões, mas nós voltamos aqui a essas instituições bancárias que ajudaram o Ibovespa no dia de hoje. Na semana ainda apanham um pouquinho, mas vamos à variação diária. Praticamente todos no verde, tá, Maurílio? Temos BBDC4, Bradesco, nas duas primeiras colocações, BBDC4 e BBDC3, com mais de 3%, aproximadamente 3% aí de alta para ambos os ativos. 3,38 para BBDC3, para BBDC4 e BBDC3 com 2,77. Itube 4, 2,29% de alta. Para Itube 3, 1,72%. Santander também em alta. Itaúsa, holding que administra diversas companhias, a gente acaba colocando aqui também no setor de bancões, mas ela não consolida os dados de Itaú nos seus balanços.
R$ 8,89, 0,91% de alta. Santander aqui novamente, Banco do Brasil 0,75 e Itaúsa também, Itaúsa 3 desta vez, entre os principais destaques positivos do dia. Quem que pesou para o setor? Vamos aqui ao volume novamente. Quem que pesou para a carteira do Ibovespa? Vale e também a Petrobras. Se a gente conseguir esticar aqui o setor de siderurgia e mineração, dá para ver que todas as siderúrgicas e as empresas de mineração hoje fecharam basicamente no negativo. Temos aqui ó, CBA 0,7, a própria Bradespar com 1,93, CSN Siderurgia Nacional 2,03% de queda, CSN Mineração também em queda com 1,69%, Aura Minérios, empresa canadense, 1,30% de queda. Nós temos Gerdau e Gerdau Metalúrgica também em patamar negativo, 1,30 para cada uma. Ferbasa, 0,80. Nós tivemos esse anúncio aí do grupamento, na verdade, do desmembramento das ações de Ferbasa, 0,80% de queda. E Vale tem muito peso na composição da carteira do índice, 1,07% de queda, levou o índice um pouquinho para baixo. Vale puxou para baixo, a própria Petrobras puxou para baixo, os bancões deram uma segurada, então continuamos neste 0 a 0 no dia de hoje. Só falando um pouquinho sobre perspectivas, Maurílio. Eu disse que ontem tivemos JOLTS, relatório de empregos nos Estados Unidos. Esse relatório deu uma bela de uma assustada nos investidores. Hoje tivemos o ADP, criação de 89 mil vagas de trabalho no setor privado no último mês. Isso deu uma aliviada nos investidores, então foram dois dados contradizentes, o que gera mais expectativa ainda para o principal relatório de empregos, que é o payroll, que vai ser divulgado nesta sexta-feira pela manhã. Você que nos assiste agora, olhos atentos, tá tenso? Você está tentando entender o que está acontecendo com o mercado internacional? Grande evento desta semana, payroll na sexta-feira. Fique sintonizado na programação da BMC News. Aqui nós traremos o dado em tempo real e também especialistas para comentarem este dado. Quais são as expectativas do mercado, pelo menos até hoje, quarta-feira? O que o mercado está esperando? A criação de 170 mil vagas de trabalho, abaixo dos 200 mil pelo quarto mês seguido. Isso não acontece desde 2018, pelo aglutinado aí de dados do Market Watch. Então, por 4 meses consecutivos, as expectativas estão para baixo das 200 mil vagas de trabalho criadas. Se nós viermos para cima de 200 mil, aí o mercado pode ficar até um pouco mais tenso, viu, Maurílio? Por quê? Mais empregos, teoricamente você dá a impressão de um mercado de trabalho mais forte, mais gente empregada, talvez um salário maior, o que gera, no final das contas, maior consumo de serviços, compras de bens duráveis, o que prejudica, claro, a inflação, que é o principal inimigo do Federal Reserve. Então, é uma relação complicada, expectativa de 170 mil vagas criadas. Se vier acima disso, nós podemos ter mais uma pressão para o mercado norte-americano, com uma demonstração de que sim, o mercado de trabalho ainda está muito forte. Para além do número absoluto de vagas criadas, a que pontos ficarmos atentos? O que nós temos de ler neste dado quando abrimos o dado para além do dado cheio? Nós temos que ver a taxa de desemprego. Teoricamente, pelas expectativas do mercado, a taxa de desemprego deve cair de 3,8% para 3,7%. Então não é uma notícia interessante, pelo menos para o mercado como um todo. E os salários também devem ser olhados, observados nesta sexta-feira. A expectativa do mercado é que em setembro os salários tenham aumentado em 0,3%. Então, são 3 itens primordiais. O número cheio das vagas de trabalho, mas isso sozinho não nos dá uma dimensão se o dado foi bom ou ruim. Mas principalmente salários e também taxa de desemprego. Então, olhos atentos, sexta-feira tem payroll, a gente vai ficar de olho. Vamos trazer em tempo real os dados aqui à nossa programação e, claro, você já conhece o modo de trabalhar da BMC News, sempre com os principais especialistas para comentarem o qualitativo deste dado e o que vai, no final das contas, impactar aí os seus investimentos. Maurílio, dado importante na sexta-feira, já estou deixando aqui o alerta, viu? Todos atentos, é isso aí, Gabriel. Antes da gente encerrar, uma notícia que está circulando aí nos elevadores, porque ela está no site da BMC News. Netflix pode ter um preço maior, pode ficar mais cara em razão do fim das greves em Hollywood. A notícia diz que, segundo o Wall Street Journal, o preço da Netflix pode subir após o fim das greves de roteiristas e atores de Hollywood. O aumento aconteceria em vários locais do mundo, começando pelos Estados Unidos e Canadá.
Aqui no Brasil, o streaming, né, a Netflix, já é um dos mais caros, porque o último reajuste realizado no cenário doméstico aconteceu em 2021, há 2 anos, levando as assinaturas a custar entre R$18 e R$55. Ainda não se sabe exatamente o quanto seria o aumento ou quanto ele entraria em vigor. A Netflix foi procurada pelo jornal, mas não comentou essa decisão. O lucro da empresa está em jogo, porque menos gravações com a greve, um movimento forte dos atores, da parte técnica. Então, todo aquele calendário de programação que a Netflix estava desenvolvendo não foi seguido. E isso pode acarretar em demora em novas produções e, consequentemente, em menos lucro, né? A Netflix está enfrentando já esses problemas com a lucratividade há um tempo e a empresa adotou uma estratégia que foi acabar com aquele compartilhamento de senhas, né? Desde maio, os usuários não podem mais dividir a senha da Netflix, né? Como todo mundo fazia com outras casas, com o vizinho, com os amigos, com os parentes. E essa decisão da empresa, claro, foi muito criticada, porque todo mundo gostava de dividir a mesma senha, mas isso funcionou, aumentou o número de assinantes e também o lucro, o segundo trimestre de 2023, o lucro da Netflix no segundo trimestre de 2023 chegou a $1,5 bilhão. 17 horas e 55 minutos, eu vou me despedindo, amanhã tem mais, a gente traz mais notícias para você aqui no Closing. Gabriel Monteiro, obrigado pela companhia hoje, obrigado por todo esse bate-papo e por todas essas informações que a gente passou aqui para quem está assistindo a gente, e até amanhã. Muitas informações, acho que o pessoal está com a cabeça quente, vai agora para casa, vai dar uma descansada, o mercado já fechou, dá aquela tranquilizada e, claro, continuem acompanhando a programação da BMC News, uma programação riquíssima. Aqui não precisa compartilhar a senha, não precisa fazer um gato ali para tentar acessar a programação. Está disponível no YouTube, está disponível no portal de notícias, no Profit Pro da Nelógica e, claro, na TV por assinatura. Sempre com essa dedicação total a trazer conteúdo bem fundamentado sobre economia, negócios e mercado financeiro. Então seja muito bem-vindo para você que está chegando agora conosco, continuem acompanhando a programação da BMC News e não precisa de maracutaia, não precisa compartilhar a senha, a gente está disponível em praticamente todos os lugares. Um abraço a todos, nos vemos amanhã. Tchau, tchau. BMC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Boa volta. Cara, demais. foi boa. E aí, Ju, tá curtindo? Espera aí, Razia, que eu tô só baixando o novo aplicativo da EQI pra abrir minha conta. Mas você não precisa fazer isso com calma? Não, é facinho. Deve ser até mais rápido que essa sua volta. Mais rápido do que minha volta de Porsche. Você duvida? Baixa o aplicativo. Amigos da EQI, e vai se criando um clima terrível no Autódromo de Interlagos. Vamos, acelera! De um lado, temos Luiz Razia. Do outro lado, temos Júlia Václavik. Bora, Razia. Precisa melhorar esse tempo. Tá no papo. Haja coração, meus amigos. Como ela tá indo, Nelsinho? Ela já fez o reconhecimento facial. Razia acelera pelo mergulho e vai se aproximando da subida dos boxes. Olha a Júlia finalizando. Vai ganhar, vai perder. Perdeu! Ganhou! Mas, na verdade, quem ganha mesmo é você, que consegue abrir sua conta na EQI Investimentos tão rápido quanto o tempo que você levou para assistir esse filme aqui.
Você, que sempre teve vontade de entender o mundo dos investimentos, mas nunca soube como, eu tenho um recadinho para você. Em parceria com a B3, a BMC News traz o BMC Quest. Serão ao todo 14 módulos que vão ajudar você a se tornar confiante para tomar as decisões na sua vida financeira, conquistar um futuro promissor e ter uma melhor relação com o seu dinheiro. Tudo isso em um só lugar com um time de especialistas de ponta. As ações listadas nas bolsas, os